Olá, sejam bem-vindos ao Desafios Políticos, uma análise sobre os temas do atual cenário político pelo olhar das juventudes partidárias. Comigo em estúdio, Jorge Barbosa, da Juventude Social Democrata, José Conceiro da Costa, da Juventude Popular e Eduardo Barroco Melo, da Juventude Socialista. Obrigado aos três pela presença. Reunimos-nos mais uma vez para discutir então os temas centrais da atualidade do Estado político e começamos hoje precisamente com as parcerias público-privadas e vamos tentar perceber se o Estado ganha ou não com este modelo. Jorge, começo por ti. Muito bem, boa noite a todos. Começar por vos cumprimentar e por... eu já percebo que sou terrível para qualquer moderador, mas ia pedir à Helena umas duas notas iniciais antes de ir a falar de PPPs, uma introduçãozinha muito rápida sobre dois temas, já que estamos num programa sobre juventudes partidárias. Acho que as coisas de realce que acontecem na vida das juventudes partidárias devem ser aqui destacadas. E primeiro, fica um convite, aproveitar também este fórum para convidar os jovens de toda a região norte a visitarem-nos na próxima edição da Qualifica, que começa já na próxima quinta-feira, onde a JSD, como sempre, terá lá o seu stand de forma a mostrar quem é, o que faz e como é que faz. Este ano teremos novidades, teremos uma parede interativa para os jovens dizerem o que é que está mal e bem na sua escola, como melhorar a escola, o que é que ambicionam para a escola do futuro. Teremos muitas surpresas, muitos diretos nas redes sociais, muitas presenças de convidados e, como tal, fica o convite naquela que é a maior feira de emprego, formação e juventude de toda a região norte para nos visitarem. Jorge, a segunda nota muito rápida. Agora pergunto-te, fazemos aqui um parênteses nas PPP. Jorge, já que introduziste também aqui o tema da Qualifica e que vocês estarão então presentes, deixa-me dizer-te se esta é também uma forma de vocês aproximarem os jovens da política. Eu acho que essa é uma das missões de qualquer juventude partidária. Eu espero e estou na Qualifica há muitos anos em representação da JSD e acho que o nosso serviço principal lá não é que a JSD seja reconhecida, é o de formação cívica dos jovens que por lá passam. Tanto é que todos os anos temos jogos com perguntas de cultura geral que envolvem todos os partidos, todos os governos, numa forma não sectária, e é essa a forma de lá estarmos. A outra nota muito rápida que queria dar, e que estávamos até a falar em off antes do programa começar, é que tive a honra de participar durante o fim de semana que acabou na Academia Calvão da Silva, um dos grandes nomes do nosso direito, um dos grandes nomes também da nossa política, da política com elevação, da política com moderação, e esse foi um dos tónicos do fim de semana, e dizer que foi um gosto participar nela, ouvir grandes nomes do PSD, como o Dr. Aníbal Cavaco Silva, o Pedro Passos Coelho ou o Rui Rio, mas também de outros partidos, como o Francisco Assis, o Luís Amado, o João Almeida, e como tal acho que isto é que é formar e não formatar, abrir o debate a diferente tipo de personalidades, com diferentes pontos de vista, sempre na lógica do formar não é formatar, obviamente não abrindo a extremos que não cabem na discussão que as pessoas que lá estavam a participar gostavam de ter, e como tal, e o Calvão da Silva tem uma série de expressões sobre a moderação e sobre a moderação em política, e acho que todos os campos do que antigamente se chamava o arco da governação, eu hoje chamo-lhe o arco da moderação, estiveram presentes naquela academia e foi muito proveitosa. Muito bem. Passando ao tema, desculpa, Helena, por esta nota. Depois darei também a possibilidade, quer ao Zeca, quer ao Eduardo, de falarem também do vosso trabalho nas juventudes. Que eu quase todos os programas faço, indo ao tema das parcerias público-privadas. Contextualizando, acho que aqui temos também esse dever, o dever de não opinar apenas, também de contextualizar os temas para o debate ser mais rico e para as pessoas perceberem melhor aquilo que estamos a falar. Na história democrática do nosso país temos 114 parcerias público-privadas, das quais 90 foram criadas por governos do Partido Socialista e 24 criadas por governos do PSD ou do PSD e do CDS em coligação, algumas nos governos do professor Cavaco Silva, nos governos do PSD, outras no governo de Durão Barroso e Santana Lopes, do PSD e do CDS, em coligação. E dizer-vos que, como já aqui discutimos várias vezes o tema, que eu gosto sempre de as distinguir, porque não temos que tratar de maneira diferente o que é diferente, de maneira igual o que é igual, mas
Se nós temos 4 grandes setores onde as parcerias público-privadas são uma realidade, que são na rodovia, as parcerias público-privadas rodoviárias, a saúde, a ferroviária e as de segurança, dizer-vos que me parece, e os dados mostram-no, que as rodoviárias têm-se mostrado ruinosas para o país e as outras nem tanto, e o peso delas nos custos totais das parcerias público-privadas são esmagadoras comparadas com as outras parcerias público-privadas. E também, deixar também como dado, e não como opinião, os custos em percentagem do PIB que elas acarretam, sendo que em Portugal, até 2043, gastaremos 20 mil milhões de euros com custos resultantes das parcerias público-privadas, o que nos dá um peso de 10% do PIB, e esses 10% do PIB representam a maior percentagem de custos com parcerias público-privadas de toda a União Europeia. A seguir a nós vem a Grécia com 8% e o Reino Unido com 6%. E atenção que isto tudo e este peso, apesar das que me parecem boas renegociações feitas pelo governo anterior no que toca às parcerias público-privadas do Paulo Campos nas parcerias público-privadas rodoviárias. Indo agora à parte mais opinativa, dizer que não tenho nenhum preconceito com as parcerias público-privadas. Parecem-me um modo de gestão. Tanto é que poderia tê-lo, poderia usar como combate, já que o Partido Socialista é aqueles que é o governo que mais as criou. Foi através de governos do Partido Socialista que elas mais foram criadas. Dizer que as PPP muitas vezes, ou algumas vezes, resultam em boas decisões do governo. Porquê? Porque antecipam investimento que o Estado, per si, ou os privados, per si, não conseguiriam fazer. Por outro lado, adiantam também investimento que é necessário e que o país não tem condições naquele momento para o fazer. Mas aqui é que, chegando ao cerne da questão, é que temos que as diferenciar. Porque se é verdade que o Estado sabe gerir na saúde, bem ou mal, sabe fazê-lo, tem um histórico de gestão hospitalar no Serviço Nacional de Saúde, se bem ou mal o Estado sabe gerir na ferrovia, neste governo mal, noutros menos mal, mas sabemos que o Estado sabe gerir na ferrovia, tem experiência de gestão. Se nas forças de segurança o Estado tem experiência e, bem ou mal, sabe gerir porque tem-nas no terreno, na rodovia, nas estradas, o Estado não tem essa experiência. E eu acho que aqui é o grande erro das PPPs rodoviárias. É o facto dos cadernos de encargos serem mal feitos, serem construídos, e não quero entrar nessa discussão porque é que foram mal feitos. Quero acreditar com boa fé que foram mal feitos, sabendo que alguns estão sob investigação, que a grande parte não foram mal feitos propositadamente para gerar lucros privados, foram única e exclusivamente mal feitos por o Estado não saber gerir, não saber construir estradas, e como não sabe construir estradas, não sabe o que acaba de contratualizar para a construção e manutenção dessas estradas, porque nunca o fez, não tem essa experiência de construção dessa dimensão, ou quando tomou por expensas próprias essa construção, fez-lo subcontratando alguém, coisa que não acontece na saúde, na ferrovia e na segurança. Dito isto, dizer-vos que acho um instrumento útil, acho um instrumento que não me choca, que não vejo nenhum problema com ele, desde que o grande beneficiado das parcerias sejamos nós todos, seja a comunidade e não os bolsos de alguns, ou que a incompetência de alguns nos tragam custos para os próximos 30 ou 40 anos que a nossa geração pagará durante décadas por manifesta incompetência dos gestores políticos que as adjudicaram ou que as decidiram. Como nota final sobre o tema, tenho que ir mais uma vez ao tema da saúde. A semana passada não tivemos tempo para o aprofundar, porque passamos diretamente para outro tema. E tenho medo de não ter ficado claro aquilo que eu defendia. Eu defendo exatamente o que defendi há muitos programas atrás, e acho que o fiz nesse programa com muita mais clareza do que o que eu consegui fazer na semana passada. Não me interessa se quem faz a gestão hospitalar é pública, privada ou é público ou privado. Eu quero é que a pessoa seja tratada com a mesma qualidade ao menor preço possível para o Estado. Muito bem. Eduardo, passo para ti agora a palavra relativamente às parcerias público-privadas. O Estado ganha ou não com este modelo? Sim, antes disso só fazer uma nota prévia. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar, tendo em conta que o Jorge puxou esse tema, para dizer que, independentemente das minhas divergências políticas, mas
Eu conheci o professor Calvão da Silva como dirigente associativo, tinha por ele um grande apreço, foi sempre uma pessoa que, e nem sempre isso é fácil no meio académico de Coimbra, foi sempre muito aberto à participação política estudantil, foi dos professores que sempre se mostrou muito entusiasmado com a nossa possibilidade de participação dentro das aulas, do ponto de vista de participação política, muitas vezes em que nós corremos as salas de aula a falar com os nossos colegas, nem sempre todos os professores nos receberam de braços abertos e o professor Calvão da Silva sempre foi das pessoas que mais nos incentivou a podermos fazer esse tipo de participação. Portanto, tinha por ele um grande apreço pessoal e uma grande estima pessoal, apesar de não ter sido meu professor diretamente, como tenho também grande apreço pessoal pelo João Nuno Calvão da Silva, que também teve a oportunidade de participar nessas jornadas e, portanto, independentemente das nossas divergências políticas, também fazer aí deixar este testemunho, deixar também esse agradecimento e esse louvor à JST Coimbra por ter organizado essas jornadas, porque acho que, de facto, independentemente disso, devemos salvaguardar também a memória daqueles que foram os nossos atores políticos e acho que fizeram isso muito bem com o professor Calvão da Silva. Indo ao tema, a questão das parcerias público-privadas é uma questão que não se pode colocar genericamente. E, portanto, se nós queremos responder à pergunta do ponto de vista mais simples, parcerias público-privadas, sim, depende e para quê? O Jorge fez aqui uma introdução sobre as parcerias público-privadas em Portugal, que eu me escuso de repetir, mas, de facto, é preciso compreender em que é que as parcerias público-privadas podem ser úteis e em que é que elas têm sido utilizadas. E, de facto, as parcerias público-privadas em Portugal, infelizmente, têm sido utilizadas apenas e só para garantir a execução de investimento na falta de capital próprio do Estado. E isso parece-me um mau modelo, de um modo geral. E parece-me um mau modelo porque há pouco o Jorge disse que as PPPs possibilitam investimentos que o Estado não pode fazer e que os privados não podem fazer. Isso não é exatamente verdade, na medida em que os privados podem perfeitamente fazer esse investimento e têm-no feito através das PPPs. Não podem fazê-lo nas condições em que fazem como parceria público-privada com o Estado, porque o Estado lhes garante condições de rentabilidade. E esse é que é o problema. E por isso é que eu quero diferenciar aquilo que são parcerias público-privadas, na minha opinião, que já acontecem e que nós não as nomeamos como tal e que devem ser incentivadas pelo Estado, e as parcerias público-privadas como nós as entendemos e que não devem ser utilizadas pelo Estado. Há aqui uma diferença. Há uma diferença grande porque tem a ver essencialmente com o risco e que me parece importante. Quando nós estabelecemos um contrato com uma entidade privada na qual ela se predispõe a fazer o investimento, mas que o Estado garante, através da cobertura do risco, que esse negócio ou que esse investimento nunca vai ter problemas do ponto de vista do seu desempenho financeiro, nós estamos a fazer uma de duas coisas. Uma, a privatizar os prejuízos, ou melhor, a nacionalizar os prejuízos, quero dizer, e a privatizar os lucros. E isso parece-me errado. Porque se o Estado, falando no caso da rodovia, que é, de facto, são os casos mais escandalosos, embora pudéssemos discutir sobre as PPPs também na área da saúde. Apesar de haver resultados positivos do ponto de vista financeiro, no Hospital de Braga não é exatamente igual em todos os hospitais com PPPs, nem isso nos indica nada sobre necessariamente a qualidade do serviço prestado. Mas falando no caso da rodovia, por exemplo, quando o Estado permite que um agente privado execute uma determinada autoestrada e que permite que, independentemente dos resultados de cobrança de portagem nessa autoestrada, por exemplo, que o Estado cobre sempre os prejuízos e garante uma rentabilidade fixa, aquilo que nós estamos a fazer é transferir recursos do Estado para o setor privado sem benefício nenhum para o Estado. Porque o Estado, se vai ter que cobrir esse déficit, também o poderia fazer em condições mais favoráveis através do seu próprio orçamento. Mesmo não tendo disponibilidade imediata, tem condições vantajosas, a não ser em condições extraordinárias no país, tem condições mais vantajosas do ponto de vista de financiamento dessa obra pública, tem condições para o controle dos gastos e, portanto, maior facilidade no controle da despesa que é efetuada na construção dessa estrada e, se vai ter que cobrir o déficit, teria que o fazer de qualquer forma, se vai ter lucros, recolhe os lucros para o Estado e ajuda a compensar esse investimento. Portanto, do ponto de vista do investimento de PPPs, neste sentido, no sentido em que tem sido utilizado em Portugal por diversos governos, do PSD e do PS,
essas PPPs não são positivas para o Estado. Em que é que a intervenção do Estado é positiva em parceria com os agentes privados? Que é uma discussão que, aliás, tem vindo a fazer um pouco por todo o mundo, especialmente nas últimas 2 décadas, que informa a nova estratégia de inovação da Comissão Europeia, liderada por um comissário europeu que é o Carlos Moedas, mas, acima de tudo, inspirada e pensada por uma pessoa por qual eu tenho grande estima do ponto de vista académico, que é a Mariana Mazzucato. Aliás, é estranho e interessante até que uma economista de inspiração marxista esteja a liderar a estratégia de inovação da Europa em conjunto com o Comissário Europeu do PSD. Mas a verdade é que essa discussão que se tem vindo a fazer é, de facto, a discussão que me parece real, que é numa altura em que as economias avançadas são essencialmente economias avançadas baseadas em conhecimento e, portanto, nessa medida, aquilo que nós procuramos é fazer inovação, e fazer inovação é preciso que se diga que não é apenas criar coisas novas, é criar coisas que tenham valor. E tenham valor, o que significa que, ou utilizando as mesmas combinações de fatores produtivos, permitam baixar o preço ou o desempenho do serviço ou do produto que nós estamos a oferecer. E, portanto, para isso, o Estado tem um papel fundamental na diminuição da incerteza. Repare-se que a diminuição da incerteza não é a mesma coisa que a diminuição do risco. Ou seja, o que nós procuramos é um Estado que faz, hoje em dia, por exemplo, e a maior parte dos Estados faz isso, através do seu investimento público em ciência, por exemplo, faz a diminuição da incerteza para o setor privado, ou seja, aquilo que acontece na maior parte dos casos hoje em dia é que o setor privado procura nas instituições públicas e nos laboratórios públicos o conhecimento científico apurado que lhe permite depois fazer o investimento na transformação em produtos e na colocação de produtos no mercado. E, portanto, o Estado tem um papel fundamental na diminuição da incerteza. Tem um problema. É que o Estado, no meio desta geração da cadeia de produção, de inovação, não está a ser capaz de recolher também lucros sobre esse investimento que faz. E sem o qual era impossível que o setor privado fizesse esses investimentos. E, portanto, eu acho que o Estado deve investir em parcerias público-privadas neste sentido. No sentido em que o Estado é capaz de se colocar como um agente de inovação de uma forma mais ativa, mas também tem de ser capaz de recorrer lucros daqui. Agora, o que é que nós precisamos de fazer e o que é fundamental aqui? Há bocado o Jorge dizia algumas áreas nas quais o Estado tinha histórico e, portanto, já tinha capacidade de gestão comprovada e outras nas quais não tinha. Eu discordo que o Estado não tenha capacidade de gestão na rodovia, mas isto é irrelevante para o ponto que eu quero trazer aqui. O Estado não tem, de facto, pessoas, não é do ponto de vista da gestão, mas não tem pessoas em número e em qualidade, digamos assim, suficiente para ajudar a desenvolver este tipo de estratégias de inovação. E isso acontece porque nós fomos habituados a um discurso, que é um discurso maioritário, desde os anos 90 até agora, de uma escola que é New Public Management, que é, no fundo, de aproximação das ferramentas de gestão privadas ao Estado e da diminuição do papel do Estado na economia e na intervenção na sociedade. Fomos habituados a garantir que o Estado tem apenas e só os serviços que são garantísticos do Estado. E isso enfraquece o Estado. E, portanto, a maneira que nós temos de fortalecer o Estado é não só aumentar a contratação pública, mas fazê-la em condições que permitam sustentar esta estratégia. O que é que isto significa? Isto significa que, como qualquer empresa, quando não tem conhecimento sobre alguma coisa, o que é que faz? Aposta em 2 coisas. Uma, ou na formação dos seus empregados, ou na aquisição de competências através da aquisição de pessoal qualificado. E, portanto, o Estado também tem que fazer esse investimento para ser capaz de quê? De ajudar a alavancar o investimento privado e ajudar a alavancar a economia privada, mas recorrendo, em primeiro lugar, a si próprio para poder alavancar esse investimento. Muito bem. Zeca, passo-te agora a ti a palavra relativamente às parcerias público-privadas. Antes de mais, queria cumprimentar a Helena e ao Jorge e ao Eduardo e falar das parcerias público-privadas. É um tema que, para mim, pessoalmente, é um tema que é tendencialmente querido. Porque eu gosto muito daquilo que são os modelos de gestão privada em comparação, às vezes, com aqueles que são os modelos de gestão pública, que são mais burocráticos, mais lentos, mais difíceis de realizar os objetivos, ao passo que não verificamos isso à partida no mundo de gestão privada, mas que também se verifica. Falar das parcerias público-privadas em concreto, e no caso português, também escusando de dar a introdução que o Jorge fez questão de dar, quero só deixar aqui uma ressalva que é,
cada parceria público-privada, cada PPP, é uma PPP. E elas têm de ser analisadas do ponto de vista singular. E isso é muito importante. Há umas que resultam, outras que não resultam. Mas o modelo em si, aliás, no mundo, no caso brasileiro, por exemplo, é um modelo de gestão que resulta porque é um modelo que garante o acesso a determinados bens, a determinados serviços por parte do cidadão comum, que é o que é importante, que é garantido por privados, tendo a garantia do Estado. Ou seja, no fundo, o que é que isto quer dizer? Isto é uma win-win situation. Quer dizer que as duas partes saem. Porque, por um lado, sai o Estado porque garante o acesso desses serviços, desses bens ao cidadão comum, que é essa a função principal do Estado, que é a garantia do que é que seja. Por outro lado, os privados, através de uma boa gestão, de uma gestão equilibrada, dentro de uma baliza que foi criada através do contrato que formulou essa PPP, conseguem eles também retirar lucros. Lucros esses que vão ser reinvestidos possivelmente na economia, que vão levar à criação de empregos, à criação de mais investimento, à criação, ou seja, alavancando a economia por parte do setor privado e não por parte do setor público. Isto é uma parte muito importante. Porque como o Jorge introduziu bem aqui um tema que é o que está por cima da questão das PPPs, que é, de algum modo, a maneira como nós vemos a economia e a maneira como ela deve funcionar, como é que ela se deve encadear, como é que o Estado deve interagir com o setor privado, como é que deve interagir até com o conhecimento, com a informação. E o Jorge tem uma escola económica de inspiração à partida diametralmente oposta da minha. E partimos de premissas completamente diferentes. Porque quando o Estado controla a economia, quando o Estado controla de algum modo setores económicos ou informação, invariavelmente vai concentrar isso em 4 ou 5 pessoas, 4 ou 5 gabinetes, não deixando que a informação, isto é uma teoria do Milton Friedman, não deixando que a informação viaje à velocidade que ela viaja. E o facto do sistema capitalista ter vigorado e vigorar hoje em dia no mundo inteiro é precisamente por essa capacidade de informação viajar quase que à velocidade da luz. E isso num Estado central, num Estado que centralize, num Estado que centralize a informação, que centralize o planeamento económico, à partida não conseguirá, a não ser que sejamos dotados de 4 ou 5 gabinetes do mais fantástico que existam, que faziam invejar certamente todas as empresas privadas e todo o setor privado. Mas à partida isto não acontece, porque não é o pressuposto, não é o suposto que nós 4, aqui nesta mesa, sejamos capazes de controlar e de pensar a pormenor todo o setor económico. E o que é que acontece, por sua vez, quando a informação é detida única e exclusivamente pelo setor privado? E quando o setor privado ainda consegue atuar num mercado completamente livre. Isto em modelo abstrato. Consegue que um simples lápis que custa 70 cêntimos, é fabricado no Bangladesh e vendido na papelaria no Porto por esses 70 cêntimos. E esse lápis tem o conhecimento do corte das madeiras, esse lápis tem o conhecimento da mineração do carvão, esse lápis tem o marketing todo incluído, esse lápis tem sistemas financeiros incluídos, o lápis, na verdade, simboliza o sistema económico. Isto é o exemplo, como eu estava a dizer, do Milton Friedman. E o Friedman diz que um lápis demora quase 1 a 2 anos a ser produzido. E 1 a 2 anos a ser produzido é contabilizado em 70, 50, 40 cêntimos. Bem, e isto só é possível através do sistema económico que vivemos, na economia de mercado livre. E como é que se insere as PPPs aqui? As PPPs é uma coisa importantíssima e é um instrumento que o Estado nunca deve descurar, porque o Estado tem sempre a função garantística e o contribuinte serve para contribuir, mas também serve para receber a sua retribuição. E a sua retribuição são alguns pontos essenciais onde o Estado deve estar. Mas isso não significa que a gestão do Estado deva ser a gestão mais indicada, que a informação desse fornecimento de produtos, de serviços, de bens, whatever, seja providenciada pelo Estado. E o que acontece é que as PPPs em Portugal hoje em dia sofrem de algum tipo de radicalismo ideológico e até se calhar de alguma falta de coragem política. E essa falta de coragem política e de radicalismo ideológico estamos a vivê-la em tempo real com a Marta Temido no caso da PPP de Braga. E como eu disse, uma PPP é uma PPP. E há umas que resultam e outras que não resultam. E as que não resultam é preciso voltar atrás,
fazer um movimento de introspeção e perceber aquilo que é preciso melhorar, preciso saber o que é preciso mudar para que sejamos capazes, aliás, de criar um modelo acertado. E é este o meu grande medo atualmente com o governo e até com a radicalização, no sentido de voltar à raiz do Partido Socialista que eu tenho nos dias de hoje, que é este retorno a um Estado cada vez mais central, um Estado cada vez mais planeador e é um Estado que cada vez mais não deixa a informação, por assim dizer, vigorar livremente na economia. E eu tenho muito medo disso. E é esse, passando a bola quase para o Eduardo, a dizer como é que nós conseguimos, de acordo com aquilo que estás a pensar, como é que nós conseguimos que essa informação flua livremente no mercado? Bem, se puder responder, eu acho ótimo. Essa pergunta eu acho que é muito boa para nós percebermos aquilo que é a falência do sistema que tu próprio disseste que é o melhor sistema para isto. E por uma razão simples. Aquilo que o Friedman dizia, apesar de o Friedman era interessante do ponto de vista da caricatura, porque ele gostava de caricaturar. E tinha aquelas lições na televisão e tal, em que ele se divertia a responder algumas perguntas com piada. Depois falhava do ponto de vista da consistência do pensamento económico. Quando nós dizemos que o sistema capitalista do mercado livre permite que haja livre circulação de conhecimento, a resposta que nós temos a isso é a constatação da realidade hoje em dia. Quando nós olhamos hoje em dia aquilo que é a montagem, e que resulta também do pensamento de Friedman, a montagem do sistema de propriedade intelectual, sobre a maneira como o sistema de propriedade intelectual, como as empresas privadas são hoje obstáculos à circulação do conhecimento, ao desenvolvimento científico e ao conhecimento científico, e como isso impede hoje em dia, como é que nós transformamos aquilo que era o papel da academia, do ponto de vista de desenvolvimento do conhecimento, transformamos a academia numa espécie de neoescravatura do sistema económico nos países desenvolvidos, nós percebemos que o sistema do mercado livre não funciona. Porquê? Porque o sistema do mercado livre, ou melhor, a ideia do mercado livre, sempre foi uma ideia, os pensadores à direita gostam de dizer, pensadores à direita é capaz de ser demasiado, não os posso chamar pensadores. As pessoas à direita gostam, de um modo geral, de chamar os socialistas de utópicos, mas a ideia da existência do mercado livre é absolutamente utópica, por várias razões, entre as quais, porque, em primeiro lugar, um mercado só funciona com alguma liberdade, só funciona com um Estado que seja capaz de criar mercados e condicionar a existência de mercados. Logo, à partida, não pode ser livre. Isto era uma discussão longa que nós não temos a oportunidade de fazer neste programa, mas seria interessante, embora seja uma discussão, se calhar, mais académica do que propriamente aquilo que nós estamos aqui a fazer agora. E, portanto, hoje em dia, aquilo que nós assistimos é que, por exemplo, em setores como, por exemplo, a biotecnologia, a farmácia, como na informática também, como na maior parte dos setores de atividade económica que requerem conhecimento avançado, que era exatamente aqueles a que eu aludi há bocado, o facto de nós termos passado desde o Bayh-Dole Act nos Estados Unidos, nos anos 70, até ao dia de hoje, e com a replicação que foi feita na Europa e na maior parte dos países, em que a investigação científica e o conhecimento científico gerado deixava de ser propriedade das instituições de ensino superior e dos laboratórios de investigação e passava a ser propriedade intelectual privada dos investigadores e, portanto, passível de ser explorada comercialmente, que nós tivemos dois efeitos. Um efeito positivo, de criação de novos negócios e de novas empresas, e um efeito brutalmente negativo, que foi a limitação da circulação da informação. E, portanto, aquilo que dizia há bocado o Zeca, de que esta ideia utópica de que um mercado livre é um mercado que permite a circulação de informação, enquanto se nós tivéssemos um Estado em que só o conhecimento lá estivesse fechado, como se isso alguma vez fosse acontecer, mas pronto, que burocratizava a comunicação entre entidades privadas e, portanto, impedia essa circulação de conhecimento, não se verifica na prática, pelo contrário. Hoje em dia é este sistema que o Zeca defende que bloqueia a transferência de conhecimento entre entidades. E, portanto, quando nós defendemos esta virtualidade, aquilo que nós estamos a dizer é que continuamos a ser utópicos e a pensar num mundo que é um mundo ideal na nossa cabeça, mas que na prática não acontece. Passando a outra parte que me parece interessante também, que é esta parte, a ideia do lápis também.
de como o lápis, o lápis custa 70 cêntimos, que tem todo este conhecimento, todo este investimento, todo este tempo que só é possível ser comercializado a este preço para 70 cêntimos porque existe um mercado livre, aquilo que nós estamos a dizer é que não é possível ele acontecer porque existe um mercado livre. É porque o mercado livre permite outra coisa, que foi a mesma coisa que defendia o Jorge no último programa e que é o que permite que uma PPP possa ser mais barata na saúde. É que permite a exploração. Não há outra forma de nós dizermos que o conhecimento gerado ou o conhecimento que foi constituído para desenvolver um lápis que possa ser comercializado por 70 cêntimos e que é produzido num país do terceiro mundo e produzido a este preço num país desenvolvido, só é possível por uma razão simples. É porque há uma brutal desigualdade dos custos dos fatores de produção num país não desenvolvido. E, portanto, nós podemos continuar a acreditar que é possível que este mercado que nós dizemos que é um mercado livre, que não o é na verdade, mas que é um mercado supostamente livre, que permite que nós possamos ter acesso a bens de qualidade a preços baixos. Mas só é possível por uma razão simples, porque nós estamos a transferir, em primeiro lugar, os nossos custos de produção para países subdesenvolvidos e estamos, por outro lado, a fazer uma coisa brutalmente diferente, que é a permitir que esta transferência seja feita com uma certa invisibilidade moral. Nós não permitiríamos que em Portugal tivéssemos o custo de produção que esses países têm dentro do nosso país. Nós não permitiríamos que no Porto pudéssemos comprar lápis a 70 cêntimos produzidos na Beira-Baixa. Nós só conseguimos fazer isto porque, felizmente, eles são produzidos a muitos quilómetros de distância. Nós temos esta invisibilidade moral em relação a quem está a produzir os nossos bens. E isso não pode acontecer. E, para finalizar, muito rapidamente, parte da razão pela qual as PPPs constituídas da forma que estão constituídas hoje em dia em Portugal, o atual modelo, que não podem funcionar, é porque o papel do Estado não é só, ao contrário do que diziam o Jorge e o Zeca, permitir que o serviço seja prestado e seja prestado ao preço mais baixo possível. O Estado tem também, no cumprimento das suas funções essenciais e não só, portanto, todas as suas funções de forma mais alargada, não apenas aquelas que são garantísticas, tem um papel também, que é um papel de exemplo em relação para o resto do país. Nós não podemos permitir, mesmo sendo mais barato, que, eventualmente, no modelo ideal, que, mesmo que fosse mais barato, nós passarmos todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde para parcerias público-privadas, se isso fosse mais barato para o Estado, eu não estou seguro de que essa escolha fosse a melhor. Da mesma maneira que seria mais barato, certamente, se nós passássemos todas as escolas para escolas privadas financiadas pelo Estado. Nós tínhamos dois problemas fundamentais nesse modelo. Em primeiro lugar, que era o conjunto de conhecimentos que nós perdíamos e de capacidade de massa crítica do Estado que nós perderíamos. E, em segundo lugar, era o que isso representaria do ponto de vista da fragilização das nossas estruturas salariais em Portugal. E, portanto, eu não acho que o Estado possa guiar-se pelo único... Com o Estado regulador isso não aconteceria. Com o Estado regulador... Regula, é árbitro. Então vamos regular, vamos definir, por exemplo, Não joga o jogo. Vamos definir, por exemplo, máximos de salários nas empresas. Vamos definir mínimos e máximos. Vamos definir rácios de Eu já pagamentos disse nas que não acho objeto, acho perigoso. Tu não podes, acho perigoso no mundo concorrencial. Tu não podes dizer, eu quero o mercado livre, não quero regulamentação, quero privatização dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, não estou disponível para discutir a regulamentação. Tu não podes misturar os dois mundos. Não podes misturar o mundo em que tu estavas a viver com o mundo em que vives. Estás a misturar... Pois não, estás. Posso. Estás. O mundo em que eu vivo Estás a misturar completamente os dois. O mundo em que eu vivo é um mundo em que 8 pessoas do mundo, dos quase 7 mil milhões de pessoas que existem no mundo, detêm 50% da riqueza. E tu garantias Esse é o mundo em que eu vivo. Tu garantes que nos estávamos Esse é o mundo melhor em que eu vivo, Jorge. se essa riqueza fosse distribuída pelos... Queres falar do mundo em que vivemos? Este é o mundo em que vivemos. Mas achas... E tu estás-me a dizer, mas garantes-me que é ilegítimo nós discutimos formas de regulamentação salarial. Mas garantes que estávamos melhor ou não? Como? Garantes que estávamos melhor se, em vez de estar nos 8, estivesse nos 5 mil, nos 10 mil, nos 20 mil mais ricos do mundo? Não. Então, o que é que vamos fazer? Olha, Eduardo, é que eu percebo a tua ideia e já te disse que não é abjeta. É impedir que haja 8 pessoas que tenham 50%. Já te disse que não acho que seja abjeta e acho que podemos pensar. No mundo em que eu gostava de viver, eu gostava muito de regular. Mas no mundo em que eu vivo, eu não posso limitar. No mundo em que tu vives, preferes esperar pela migalha desses 8. Não posso limitar o meu país à concorrência no mundo em que o meu país vive. Que é o mundo em que nós todos vivemos. Porquê? Porque vais ficar para trás de todos os outros. Porquê? Porque já tivemos essa discussão aqui. Os teus ideais políticos são definidos por aquilo que os outros países fazem? Não, os meus e tu não fazes parte de uma família política? A tua família política não tem poder nenhum, por acaso é maioritária na Europa. Os meus ideais políticos misturam-se com o meu pragmatismo.
Gostava de repor aqui. O teu pragmatismo é o que como eu estava a dizer, esperar que caia uma migalha dessas 8 pessoas. Não, é o Não, contrário. esse é o teu pragmatismo. Não, é dizer, eu espero que este modelo em que permite que esta concentração de riqueza exista, continue e prospere, porque com sorte eu vou conseguir uma migalhinha do que eles Primeiro, deixarem. eu não consigo ter certezas absolutas que o mundo seria melhor, como com a pergunta que eu te fiz, mas tu eu também tenho. não podes ter. Mas eu tenho. Tu também não tens. Não tenho Ao bocado porquê. perguntei-te se achavas que Diz-me devia se é estar nos possível que 8 8. pessoas trabalhem mais do que 50% da população mundial. Não, mas eu perguntei. Diz-me se isso é possível. Eu perguntei-te É se possível? achas que em vez de estar nos Se 8, não é dos possível, 8 está mais mal, ricos, ponto. estivesse nos 5 mil. E tu disseste que não tinhas a certeza que o mundo seria Porque eu um não lugar quero que melhor. seja para os 5 mil. É porque tu estás a fazer uma comparação Queres que entre todos 8 ou ganhem 5 mil. 500 euros, 5 não é? mil é Queres distribuir irrelevante. por todos equitativamente, exatamente Não, igual. eu quero é que o produto Sem do analisar quem trabalho... arriscou, quem trabalhou, quem O fez. produto do trabalho... Essa é uma discussão interessante. É do risco. Queres É falar sempre sobre o a risco? mesma, Pronto, claro. então vamos fazer isso. Vamos começar a, Mas vamos essa já começar a tivemos. reverter. Mas Essa eu já comecei. tivemos. Não tivemos. Não tivemos. Porque aqui, Hoje não, mas já tivemos aqui. Tivemos. Há bocado eu comecei aqui por dizer exatamente isso. O Estado é o Estado que diminui a incerteza, que permite que o setor privado arrisque e que arrisca muito menos do que aquilo que deveria, diz que se arrisca. calhar. E, portanto, Muito bem. se nós revertermos Isso para o deve-se ao Estado... facto de não termos capitalistas portugueses. Não. Estamos a falar no mundo, não estamos a falar só em ok. Portugal. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece em França, na Alemanha, em Inglaterra, em todo o lado. É o Estado que sustenta isso. Confesso, nos Estados Unidos não tenho tanta certeza. Tenho eu? Basta ver os concordo dados. contigo na parte da Vês os inovação, dados. Vês os dados. na parte do Vês os investimento, dados. não concordo. Vês os dados. Na parte da investigação tens toda a razão. Diz-me, por Diz. exemplo, indústria farmacêutica, um único fármaco que tenha resultado de investimento puramente privado. Acredito que não haja, mas Zero. eu já disse na investigação, Zero. tu tens toda a razão. Zero. Pois, Não, na inovação investigação tens toda a tecnológica razão. diz-me um investimento tenha surgido É de um investimento público, no caso De inovação norte-americana. tecnológica? Na inovação tecnológica. Todos. Do setor de semicondutores nos Estados Unidos, por exemplo, caso das do- telecomunicações, desenvolvimento digital, de IT, peço tudo. desculpa, digital, Tudo. o mercado Mas não digital tudo. é tudo criado à base de iniciativa Não privada. é verdade. Não é verdade. Prova- não é verdade. a prova- Só existe, Eduardo, existe mercado digital porque houve investimento estatal. A prova que o Senão nem sistema, havia investimento sistema estatal. capitalista funciona e que a economia de mercado funciona é o caso chinês. É o caso que era um Ou seja, país, tu era um confundes país, sistema era um capitalista país, com era um economia país, de era um mercado, país são que coisas estava distintas. centralizado na produção e hoje em dia com a abertura ao mercado o que acontece é que é o país com a maior classe média do mundo que atinge já os 600 milhões de E diz-me como é que as de empresas, habitantes. diz-me como é que as empresas chinesas, por exemplo, competem hoje em dia na produção de bens tecnológicos, conhecimento Hoje em dia, avançado. através de com- dumping. É isso que Com quê? fazem dumping as empresas chinesas. E Não, eu estou a falar. Esquece, e tem esquece salário- a prática comercial. Estou a falar de desenvolvimento tecnológico. Como é que essas empresas competem com as outras financiadas, foram todas financiadas Pelo mas Estado. com o know-how, mas tudo com o know-how estrangeiro, com o know-how nomeadamente Bem, norte-americano. vamos No terminar mercado esta digital. primeira Não, parte, voltamos- O caso do Oi, o caso do Terminamos Oi. esta primeira O parte, caso do voltamos já Oi. de seguida e O caso- voltamos o caso para de falar mandar do caso específico do os Hospital para a de Serviços Braga, Escolar. que é então uma parceria público-privada. Vamos então analisar esse caso específico na segunda parte. Voltamos já a seguir. Estamos de regresso à segunda parte do Desafios Políticos. Zeca, começo por ti, dou-te então a possibilidade também de responderes ao Eduardo e depois passarei ao Jorge para falarmos do caso específico do Hospital de Braga. Bem, então, mas só para terminar o seguimento daquela conversa que estávamos a ter antes da interrupção do intervalo, dizer que isto há uma grande falácia na teoria socialista, marxista, de inspirações marxistas socialistas, na visão que eles têm sobre a economia e sobre a economia de mercado. E há aqui dois pontos essenciais aliás, 3 pontos essenciais que vale a pena referir. Em primeiro lugar, é o facto de que a economia de mercado é o sistema económico mais apto para manter um regime livre, democrático, do que à partida se for planeado por 4 ou 5 homens do Estado. Porque a tentação do homem, dos 4 ou 5 homens do Estado, vão ter sempre a tentação de capturar o poder e de o perpetuar. Portanto, é melhor que o poder esteja descentralizado, neste caso o poder da economia esteja descentralizado, para que as diferentes forças entre si tenham o combate no plano económico que é essencial para a vida e o desenvolvimento humano, de modo a que eles se não capturem. E esse é um clima de liberdade que só é possível no mercado livre, à partida. Aliás,
prova-nos os regimes todos de inspiração marxista e socialista de um modo mais agravado, ou seja, que não aderem às teses de Bernstein daquilo que é o socialismo democrático, mas que, na verdade, o objetivo é a captura do Estado, mas é por uma via pacífica, ou seja, não pela via da revolução. E o mundo mostrou-nos, aliás, a história mundial contemporânea mostrou-nos que isso não aconteceu. Por exemplo, o Fidel Castro, que era um tipo do mais idealista possível, quando chegou ao poder nunca mais o largou. Portanto, precisamente também em virtude do plano económico. E o Mercado Livre, com todos os defeitos que tem, que são imensos, que o Mercado Livre, na verdade, isto é uma boa frase para o exemplificar, é o espelho da pessoa. E o espelho da pessoa, do ser humano, é um espelho que tem erros, é um espelho que tem fraquezas, é um espelho que tem debilidades, é um espelho que tem fragilidades, mas ainda assim é o melhor espelho daquilo que nós somos ou então daquilo que nós atendemos ou pretendemos ser. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que, inexoravelmente, as provas são-nos dadas de que o sistema liberal, o sistema de uma economia liberal, de uma economia aberta, de uma economia de mercado, em que o conhecimento e a informação consigam fluir de modo rápido, atinente, às necessidades dos homens, das mulheres, dos seres humanos, teve o seu expoente máximo no final do século XX, no final do século XIX, século XX e agora no início do século XXI. E o facto o facto histórico, aliás, a prova histórica que nos é dada é que nunca a humanidade se desenvolveu tanto nos últimos 200 anos como se desenvolveu nos últimos 200 anos. Passa o pleonasmo. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que não é o melhor sistema, não. O sistema precisa de ser melhorado, sim, e até podemos falar como, e era uma discussão interessante. Mas conseguimos foi que um sistema que vigorava no mundo durante anos e anos e anos, que era, por exemplo, o caso das monarquias centralizadas, que não é nada mais nada menos do que um socialismo diferente, não resultou naquilo que era o desenvolvimento humano. E pessoas, que era o caso português, por exemplo, pessoas que no final do século XIX estavam habituadas a comer 2 batatas e um pão por dia, hoje em dia têm telemóveis, hoje em dia têm casas, hoje em dia têm tudo e mais alguma coisa, têm um desenvolvimento que nunca se poderia esperar à partida se tudo isso estivesse centralizado, se tudo isso tivesse um diretório político de como e de quando e onde fazer o investimento e de que maneira. O clima de liberdade é essencial porque é exatamente inerente à condição humana e o homem só se consegue desenvolver em plena liberdade. E o sistema de economia de mercado é o sistema que, por excelência, permeia essa liberdade. Depois, e para terminar o assunto também das PPPs, há aqui uma nota que eu considero importantíssima ser dada, que é o facto, que eu me esqueci de dar no início, que é o facto da transparência de como elas são feitas. E as PPPs sofrem desse problema, sofrem do problema que o aparelho do Estado hoje em dia também serve muito para alimentar meia dúzia de interesses instalados e de uma oligarquia reinante que se mistura com o Estado e no plano económico, de que nem é economia, nem é Estado, ou seja, nem é administração pública, em que conseguimos, aliás, depreender isso com todos os dados que conhecemos, por exemplo, da Operação Marquês, de como os interesses se difundem na máquina e no aparelho estadual. E a transparência nas PPPs é uma coisa que é um debate que tem de ser feito, que é um debate sério. E aí, da direita à esquerda, os partidos todos têm errado sucessivamente nos governos que os fazem. E nós, esta geração que debate o assunto aqui hoje, estão aqui 3 forças políticas representadas, temos de ter sempre presente essa questão. Porque a questão da transparência é muito importante por 2 razões. A primeira, porque, por um lado, quanto mais transparente... Muito rapidamente, Zeca. Muito rapidamente. Quanto mais transparente, melhor vamos conseguir apurar o sistema económico. O sistema económico, ou seja, o sistema de gestão que é preciso ser feito. O Jorge está aqui a desconcentrar-me. Eu soltei um Fernando a falar e ele está-me a conseguir interromper. E eu estou vermelhíssimo, nem me quero acreditar. Bem, Zeca. Mas para terminar, eu consigo terminar, apesar do Jorge estar-me aqui a desconcentrar. Que é o sistema de gestão.
E a transparência vai nos levar ao sistema de gestão correto. E depois, por outro lado, não nos vai conseguir levar a que o interesse dentro da máquina do Estado continue a corroer aquilo que é a confiança nas instituições políticas. Muito bem. A Zeca, passo agora a Jorge, passo-te a ti a palavra e agora falamos do caso específico do Hospital de Braga, que é então uma parceria público-privada e que Marta Temido veio dizer que, de facto, agora o Hospital de Braga pode novamente passar para a esfera do Estado. Ou não, ou lançar de novo concurso para uma nova PPP diferente daquela que temos. Eu, em primeiro lugar, e gostando pouco de centralizar análises num único operador, gosto muito mais de centralizar a análise e a discussão política nas pessoas, que são sempre os destinatários das decisões. E isso, eu posso estar a falar com as pessoas erradas, mas toda a gente de Braga com quem falo me diz que a gestão do Hospital de Braga é fantástica e que o Hospital de Braga tem sido elogiado e reconhecido ao longo de muitos anos como um exemplo de boas condições oferecidas aos utentes, um exemplo de boas condições oferecidas aos trabalhadores, um exemplo daquilo que deve ser um hospital numa parceria público-privada, num hospital que, apesar de gestão privada, está integrado na rede do Sistema Nacional de Saúde. Por isso, temos que ir perceber qual é a discussão que temos neste momento e que foi o facto do Grupo Mel, do Grupo José de Mel Saúde, se recusar a assinar com o Governo uma nova parceria público-privada. Este contrato acaba em agosto deste ano. O grupo já fez saber que manterá toda a estabilidade do contrato em vigor até ao final do mesmo, mas que nos centramos, regra geral, em três diferentes doenças, tratamentos, a de doenças que causam alguma... que estiveram na origem da discórdia de valores de um próximo contrato, que é os tratamentos da HIV, da esclerose múltipla e da hepatite C. Eu acho que a hepatite C é um bom exemplo para podermos partir para essa discussão, porque eu acho que é aquele que foi mais mediático, que mostrou que as pessoas acompanharam mais. E como tal, o contrato assinado entre o Grupo Mel Saúde e o Estado não previa nenhum pagamento para o tratamento da hepatite C por um fator muito simples, porque ele não existia à data da celebração do contrato. Tendo em conta que hoje, de há 3 ou 4 anos para cá, o Serviço Nacional de Saúde passou a disponibilizar a linha de crédito para a aquisição destes medicamentos, e eu não percebo como é que numa parceria público-privada de um hospital membro do Sistema Nacional de Saúde, essa linha essa linha de crédito não lhe está disponível para esse tratamento. É a mesma coisa para o HIV e para a esclerose múltipla. A questão para mim é simples. Acho que, como alguém que dá valor à competitividade, não me choca que tenhamos um novo concurso público internacional, que é uma das hipóteses em cima da mesa, para a gestão do Hospital de Braga. Confesso que, tendo em conta os bons resultados, o mérito reconhecido pelos utentes, pela comunidade, por aqueles que o frequentam e por aqueles que lá trabalham, também me pareceria mais ajuizado o prolongamento por 2 anos do contrato existente. Não sei quais são as divergências. Se for lançada uma nova parceria público-privada, até a tese do revanchismo ideológico que eu algumas vezes invoquei deixa de estar em cima da mesa, se serão razões que eu desconheço. E como tal, eu não as percebo, porque se as desconheço não as posso perceber. Dizer que me parece o mais simples possível. Eu seria o mais ajuizado, o mais pragmático, o mais moderado, a manutenção por mais 2 anos do contrato e com tempo e com alguma prudência na decisão, sim, pensarmos daqui a 2 anos o que é que queremos para o Hospital de Braga. Que até se tem mantido uma parceria público-privada positiva. Positiva, claro que sim. Muito bem. Eduardo, passo-te agora então a ti a palavra. Concordas também com o Jorge que nos diz que não se opõe a que haja um novo concurso, até com internacional?
Isso depende da estratégia do Governo. Eu, honestamente, isto é a minha posição pessoal, e, portanto, vincula-me só a mim. Como disse, eu não acho que o setor da saúde seja um dos setores nos quais nós tínhamos vantagens do ponto de vista do estabelecimento de parcerias público-privadas. Temos vantagens, eventualmente, do ponto de vista financeiro, temos uma série de desvantagens que são importantes do ponto de vista do estabelecimento do serviço público de saúde. Que desvantagens são essas, Eduardo? Bem, há uma desvantagem que é óbvia e que é uma desvantagem que, como agora o Jorge acabou de explicar, de alguma forma, que é do facto de o estabelecimento de contratos para a prestação de serviços de saúde implica que haja rigidez na adoção ou de novos tratamentos, ou de tratamentos a novas doenças, ou da alteração de práticas clínicas, porque não estão previstas no contrato. E o Estado coloca-se numa posição de refém em que ou a entidade privada não quer renegociar porque não tem vantagem nisso o contrato atualmente em vigor, ou então, pelos mecanismos de contratação pública, tem dificuldade em estabelecimento de novo contrato, se tiver que revogar esse contrato, mesmo que haja cláusulas de salvaguarda. Agora, isto só dizer que o Hospital de Braga não pediu nada de mais, pediu exatamente o mesmo tratamento dado aos outros hospitais. Eu não estou a dizer que o Hospital de Braga Não tenha pedido mais ou Estado. menos. O que eu estou a dizer é que estamos a falar do modelo. E estou a falar do ponto de vista do modelo, que é isso que eu estava a falar, não me parece que eu não estava a falar de casos particulares, não me parece que o estabelecimento de parcerias público-privadas tenha vantagens também por isto. Não tem vantagens também por uma série de outras coisas. Não tem vantagens porquê? Em primeiro lugar, porque o que nós estamos a fazer aí, no caso do estabelecimento de PPPs, no setor da saúde, é fragilizar aquilo que é o conjunto de conhecimentos que o Estado tem ao seu dispor para o tratamento das mais diversas doenças e, portanto, não me parece que limitar as competências do Estado no setor da saúde seja o caminho a seguir e, portanto, não me parece que as parcerias público-privadas possam responder a uma prestação de um serviço público de qualidade. Não me parece também que haja vantagem para uma entidade privada na manutenção de regras de contratação e de carreira médica e não médica similares às que existem no Serviço Público de Saúde e, portanto, não me parece que o caminho seja o Estado demitir-se das suas funções de contratação e permitir a fragilização laboral e das carreiras das pessoas que vão ser contratadas a seguir. Acho que já estavam contratadas para esses hospitais públicos e, portanto, não consigo ver nenhuma vantagem que possa resultar daqui. Para além de que não estamos livres do risco do que aconteceu na ADSE, do facto de, havendo uma prática privada que o Estado entende, e a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, entende como incorreta da parte do setor privado, que esse setor privado possa retaliar contra o Estado, colocando a prestação de serviço de saúde em causa. Havia muitas outras discussões que nós poderíamos ter sobre de que forma é que as parcerias público-privadas ou a lenta privatização do Serviço Nacional de Saúde podem ter impactos negativos do ponto de vista de quais são as motivações para os tratamentos, desde a preocupação Mas que eu... no caso concreto, a discussão não é essa. A discussão é Mas eu não estou a falar do caso concreto, estou a falar do estabelecimento de Agora o tema de era, PPPs. mas pronto, ok. E, portanto, mas por isso é que eu disse, a mim não me choca se o Estado quiser emitir um novo concurso internacional, permitindo que haja um novo concorrente para manter uma PPP em novas condições. Agora, o que eu digo é, eu não defendo o modelo de PPPs em caso nenhum. Portanto, na minha perspectiva, o Estado resgatava essa concessão, ou resgatava o Hospital Público para o Serviço Nacional de Saúde e mantinha-se. Aquilo que eu não quero, e isto é perigoso, é, eu posso, pensando no serviço de saúde meramente privado, nós sabemos como é que se gera dinheiro. Pagando menos, aumentando os tempos de internamento, aumentando a medicação, encarecendo as operações privadas e, portanto, tudo isso são formas de eu gerar lucro no setor privado. No caso das PPPs, eu tenho um problema inverso. Eu não quero ter um médico... Há outras maneiras, não é? Claro que há. Aumentando a eficácia de gestão... Mas aumentando a eficácia de gestão... Vamos lá ver se nos entendemos. O médico, quando é médico, faz o juramento de Hipócrates. Sim. Mas O objetivo do médico... Deixa-me acabar, Jorge, para eu explicar o meu argumento. O objetivo do médico é salvar a vida de uma pessoa, sem olhar a meios. De acordo. Quando nós dizemos aumentar a eficácia de gestão, isso significa uma coisa simples, diminuir os custos com o paciente. E isso já é feito nos hospitais públicos. É preciso que se diga. Aliás, hoje em dia, os hospitais públicos acontece uma coisa que me parece não com a mal. eficiência do Hospital de Braga.
E com muito piores resultados à vista das pessoas, a falta de camas, a falta de cobertas, Honestamente, de eu acho que higiênico. a opinião pública é muito importante para muita coisa. Mas se há coisa que eu acho que não faz sentido é nós julgarmos a eficácia de um hospital para a opinião pública. Por uma razão simples. Pela opinião do utente, Mas do não é o destinatário utente. do tratamento. Não é o utente que tem conhecimentos técnicos que lhe permitam fazer a avaliação da prestação de cuidado de saúde que lhe é prestado. Mas tem Isso não faz conhecimentos sentido para ter Da mesma percepção maneira, da mesma maneira, de comparação com outro, não. Mas que comparação? Quando vais a um médico ou a outro, não consegues ter uma percepção daquele que E melhoras. eu até tenho tens uma formação área, académica sim. que me permite ter um mínimo de base sobre isso. Mas eu não sou não médico. Consegues. Ok. Eu não sou médico. Eu não sei se o médico está a tratar melhor ou pior, ou mais eficazmente ou menos eficazmente. O que eu não quero é ir a um hospital do Serviço Nacional de Saúde em que a preocupação primária do médico é poupar recursos em vez de me tratar. Mas o médico ganha. É isso que eu não quero. Mas o médico. Não é o médico que ganha, não é o médico que ganha. Não é o médico que ganha, mas a questão é outra, é as diretrizes que ele recebe. É o lugar dele, disseste, é o ele fez o lugar juramento dele no hipócrita. serviço, é o lugar dele no serviço. Como tu dizes. Estar dependente ou não dependente do desempenho financeiro do Ele fez o juramento da tanto pessoa. trabalhando no público ou no privado. Pois, obviamente. É óbvio que fez esse juramento. Mas tu não consegues garantir que tenha a mesma liberdade de atuação. Aliás, mesmo no serviço público, é preciso que se diga, hoje em dia os médicos têm essa preocupação. É-lhes, mesmo ao doente, é prestado a informação sobre o custo dos seus tratamentos, que eu acho, honestamente, que é absurdo. O doente não tem que estar preocupado sobre o custo do tratamento que lhe é imputado, para o tratamento da sua condição clínica. E, portanto, nem o médico deve estar preocupado com isso. Ao médico não compete estar preocupado com a gestão financeira do hospital. Contigo. E, portanto, o que eu não quero é que a preocupação em cima da cabeça do médico, no momento do tratamento de um doente, seja o custo que ele vai despender para tratar aquele doente, mas sim qual é a melhor solução clínica para isso. Estamos completamente de acordo. E, portanto, só eu dizer não que aqui consigo sempre possibilita a garantir. gestão privada. Eu não consigo garantir que na gestão privada essa seja a preocupação. São malfeitores. Não são malfeitores, mas era o que estavas a dizer, é diminuição de custos. Como é que diminuis os custos? Diminuindo o custo do paciente. Como é que diminuis o custo do paciente? Ou diminui o salário do médico, do enfermeiro. O e do número de assistente banhos operacional. dado por momento, o número de água gasta, o número de... Não é um médico É o só. que eu estou a dizer. É o que eu Não, estou é a a dizer. eficiência, a afetação dos recursos, quer dizer, não é exatamente. Mas a eficiência e a necessariamente... afetação do recurso. Desculpa, nós estamos a falar de saúde. Não, mas, ó, Eduardo, Os grandes custos, vocês não vão dizer que o grande custo de um hospital... Desculpem lá. A não ser que nós estejamos a ter uma discussão absurda, na qual nós estamos a discutir se o hospital do serviço da PPP tem limitadores de água nas torneiras das casas de banho públicas e que é isso que vai fazer a grande diferença no contrato da PPP, ou percebemos, obviamente, que os grandes custos de um hospital são maquinaria, medicação e profissionais de saúde. Eficácia na utilização da maquinaria. Mas a eficácia na utilização da maquinaria depende... A eficácia na utilização da maquinaria depende... de filas de espera... A eficácia na utilização de maquinaria, no caso da saúde, depende da condição clínica do doente. E então nós estamos a bater exatamente naquilo que eu estava a dizer. Não, Jorge, desculpa lá, não há outra. Eduardo, há duas outra. maneiras. Ou tu achas que os médicos Pode ou não. no Serviço Nacional de Saúde, aliás, pelo contrário, Certo. porque já tem essas limitações. Mas achas que um médico do Serviço Nacional de Saúde manda fazer taques e Não, ecografias acho e que radiografias porque lhe apetece? Acho que nem no por sistema gosto? público, nem no sistema privado. Então pronto. Acho que nem num nem noutro. Então pronto. Continuas a não me dar uma justificação. Então não há nenhuma justificação para que no setor privado o custo seja mais baixo. Tirando aquilo que eu estou a dizer. Ou há limitação no tratamento ao doente, ou há limitação no salário dos trabalhadores que lá estão. Como em nenhuma das duas situações eu concordo com elas, não posso concordar que a PPP pode ter sentido. do tempo da utilização da máquina. No tempo agendamento, da utilização da máquina, no intervalo exatamente. entre, no número de utentes necessários para a máquina Há muita gerar coisa que pode rendimento. aumentar a capacidade A do nível de sistema, que gestão não é uma necessariamente coisa a redução de inacreditável. Caros amigos, nós não estamos a ter uma discussão neste momento política. Isso é uma discussão meramente técnica. E o que vocês estão a dizer é absurdo. Desculpem lá, mas é absurdo. Não há forma nenhuma de vocês dizerem que vão otimizar a utilização das máquinas sem que isso dependa da condição clínica do doente. E se depende da condição clínica do doente, eu não quero que o médico esteja limitado por isso. Eu também não. Eu não quero Eu que o também médico não. esteja Eu preocupado também com não. a utilização da Agora máquina. explica-me uma Quero coisa. que esteja preocupado com o doente. Agora explica-me uma coisa. Como é que o Hospital de Braga é considerado o melhor do país? Mas o Mesmo hospital- assim, tendo resultados o melhores que hospital qualquer outro hospital. de Braga é público. considerado o melhor do país em quê? Em vários critérios quê? analisados e principal, porque eu lhe Tu não dou muito consegues fazer valor, ao essa contrário de comparação. ti, Sim, não, pelos não existe. utentes. Isso Mas não existe. pelos utentes. Isso não é comensurável. Os índices Mas tu de ainda não foste ao desempenho, caso Não é concreto. capacidade de avaliação Eu, relativamente ao sistema, caso concreto, só tenho a dizer uma coisa. Criticarás que é o teu aquilo que eu governo de abrir expliquei. um novo concurso para parceria público-privada. Não concordarei Muito com o bem. meu governo. Muito bem. Se o governo quiser insistir na PPP, não concordarei com o meu governo. E se fosse para insistir na PPP, não achavas preferível prolongar este prazo de alguém que já deu provas
aquele hospital por 2 anos para fazer um concurso público mais estável e mais... Depende das condições de estabelecimento do novo concurso. Pedia as condições de tratamento para os 3 casos que eu elenquei, igual aos Mas a hospitais questão não é públicos. essa. Tu estás a falar sobre o ponto de vista do conhecimento. E a questão é simples, que é o estabelecimento da PPP também previu a integração de quadros que já vinham do hospital público. Portanto, o novo concurso pode prever a integração dos quadros que transitem de um operador privado para o outro. Até porque o operador privado não tem vontade de ficar com profissionais, tendo em conta que não tem a exploração do hospital. E, portanto, essa questão não se coloca sobre a transição do pessoal que já lá esteja. Portanto, Depende, às vezes... Vou passar a palavra Isso agora depende ao das condições Zeca. de estabelecimento do Zeca, concurso. passo-te a ti a palavra, nomeadamente relativamente ao caso específico do Hospital de Braga, que poderá ou não voltar então à gestão do Serviço Nacional de Saúde. Sim, em relação ao caso concreto do Hospital de Braga, os índices de desempenho, eu também, o Eduardo provavelmente vai retorquir e dizer, então quais são? Eu não sei, eu não sou técnico da saúde, não sou auditor da saúde, nem consultor da saúde. Simplesmente, eu colho aquilo que é a informação que me vem ser dada da comunicação social, de documentário também político, que nos dizem que os índices de gestão do Hospital de Braga têm uma capacidade melhor do que o resto, ou a partir do que a maioria daqueles que são do Sistema Nacional de Saúde. E isso é muito interessante perceber, e é interessante perceber a razão de que. E a razão de que tudo indica ser que é nos sistemas de gestão, que é de como se formou, é como se fosse uma máquina o hospital, em que há produtos, em que as máquinas funcionam de determinada maneira, e simplesmente o modelo de gestão aplicado no Hospital de Braga é diferente daqueles que têm vindo a ser aplicado. Portanto, isto aqui também é mais uma prova de que a partir da gestão privada é melhor que a gestão pública, ou no mínimo mais eficiente. está por provar isso, mas pronto. Não, comprova de certa maneira, quer dizer, é um sistema operativo, é da saúde, mas se lhe tirarmos, é um sistema que tem capacidade e tem de se dar vazão à sua fila dentro do sistema, em termos técnicos. E o que nos prova é que o sistema do Hospital de Braga dá vazão e consegue muito bem trabalhar dentro daquelas que são as limitações e o balizamento da sua PPP. E não se vê os utentes a queixar-se, não se vê manifestações à porta do Hospital de Braga porque se passa X ou Y na ala pediátrica do São João, que é público. Isto é o que se vê. Portanto, eu deixo aqui uma grande questão no ar, que é Mas qual foi o investimento que a PPP fez, ou que o operador privado fez no hospital, na construção de novas aulas? Não fez nenhuma. Mas estás a comparar o incomparável? Não, eu não estou a comparar o incomparável. O que eu estou a dizer... O que estás a dizer é, o operador privado foi para lá, pegou nas condições que existiam, o Estado construiu e explorou essas as manifestações à porta do Hospital de Faro, porque as pessoas ficam em camas no meio dos corredores, que é para usar os mesmos termos. E isso não se verifica... Para usar os mesmos termos, o que estás a dizer é... Não se verifica no Hospital de Braga. Significa que o sistema de gestão resulta... Se os utentes saem satisfeitos, se o hospital tem bons resultados, se não há queixas e críticas dos médicos e do hospital e do pessoal hospitalar, eu não estou a ver onde é que há o problema. Eu não estou a ver porque é que é preciso reformular um sistema que está bom. E no futebol há uma frase que é: equipa vencedora não sai. Isso é uma equipa vencedora, porque é que a estão a tirar? Esta é a minha questão. Ninguém está a tirar. É por radicalismo ideológico. A minha questão, Porque não está nas mesmas condições que os outros hospitais a minha conclusão é que existe aqui um radicalismo ideológico. E o Governo e a Marta Temido estão... Na verdadeira, se fizer um novo concurso, não. É ainda um motivo mais desconhecido e mais perigoso. Se fizer um novo concurso, isso aí está naqueles meandros escuros o operador privado pode concorrer a ele, da ou não? política. Pode. Então cabe-lhe a ele essa decisão. Claro. O Estado tem que definir as condições em que quer o serviço. Tem. Então não há razões desconhecidas. Pode haver. O Estado tem que definir os critérios. Pode haver ou não. Como é que pode haver ou não? Porque Mas o operador privado está proibido de ir a ainda jogo. a frase do Zeca. Está proibido ir ao fazer contrato. um concurso público internacional à pressa, se podes fazer uma renovação por 2 anos do mesmo contrato. Mas tu não vais fazer renovação se tu quiseres que as condições sejam diferentes. O Estado é que tem que julgar se quer as mesmas condições ou outras. Mas deixa-me perguntar se o Estado quer estas condições. O menor índice do país de mortalidade, o menor índice do país de complicações em casos similares e o melhor hospital cardiovascular do país, acreditado pela Associação E um dos Nacional menores com filas de espera, que é uma coisa que é importantíssima. de cardiovasculares. O que tu estás a falar são de questões
concretas. Técnicas. Da mesma maneira que nós eu não podemos conheço. discutir as mais-valias do Centro Hospitalar Quem de o avaliou Gaia fui eu. ou do Hospital de São João em valências médicas concretas. O Estado, ao fazer um contrato público com um operador privado para o estabelecimento de uma PPP, não está a olhar só para aquilo que acontece no resultado X, Y e Z. Está a olhar para a globalidade do contrato e da prestação de Muito bem. serviço. E o Estado tem que avaliar também se as condições em que estabeleceu aquele contrato, no início do contrato e no fim do contrato, se mantêm, se são diferentes ou se precisa de alterações. O Estado, o único interesse que tem... Mas aí eu concordo contigo. Não sei é porquê de o fazer à pressa. Porque Estamos em 5 meses. Porque o Serviço Vamos Nacional fechar de Sabes o Saúde, tempo- sabes o Serviço tempo do Público de concurso Saúde não é uma equipa de internacional, futebol. sabes Muito bem. E, portanto, pode-se Mas mexer em sabes equipa vencedora. sabes o tempo do concurso público internacional, Claro que sabes os sei. timings que vamos Claro que ter, sei. Claro que quando sei. Terá que haver poderias uma fazer passagem isso tudo E continuo a achar que não devia haver PPP com uma sequer. continuidade. Passagem. Muito Certo? bem, vamos então terminar este eu tema sei. das parcerias público-privadas, fechar também com o exemplo da parceria público-privada no Hospital de Braga. Agora, passamos para a educação. O Governo voltou à mesa das negociações com os professores. Não houve acordo. Jorge, começo por ti. Rui Rio acusa o Governo de ter dois discursos, o do Primeiro-Ministro e o do Ministro das Finanças. Pode-se aplicar aqui ao caso dos professores e também mais à frente ao caso dos enfermeiros, Eu acho que se aplica a quase já tudo. foi dito que irá voltar também à mesa das negociações. Eu acho que se aplica quase tudo desde o início deste governo, essa frase. No caso concreto, confesso que não estou a ver a que relações é que ele está a referir, a que declarações é que ele está a referir, mas isso é uma verdade desde o início do governo e o próprio Primeiro-Ministro não precisa do Ministro das Finanças porque ele consegue dizer tudo e o seu contrário e por isso não precisa muito de ter assim um contraponto que faça isso por ele, porque ele sozinho já conseguiria fazer isso. Indo ao caso dos professores, nós também já aqui tivemos essa discussão. Por acaso não era o Eduardo que cá estava, era o Hugo. Lembro-me bem de ter esta discussão com o Hugo. Eu, ainda há pouco tempo via um vídeo de eu perguntar ao Hugo se o Ministro da Educação ainda sabia se era. Faço a mesma questão ao Eduardo, até continuo a não saber dele. Por isso, continuo a não o ver há muitos meses. Não sei se ele ainda é Ministro da Educação e se sabe que o é. Essa é a pergunta que fica. Mas eu repito exatamente o que disse aqui na altura, que foi quem prometeu que cumpra, quem vaticinou e criou expectativas nacionais do fim da austeridade que as concretize, e porque na altura eu confesso que não tinha lido a Lei do Orçamento de Estado para 2018, aprovada em 2017, e quando o Hugo me perguntava mas quando é que alguém do PS disse? E eu repeti várias vezes nesse programa que às vezes a sensação que se passa, não podemos enganar as pessoas com a sensação que se passa, e que há várias declarações do Primeiro-Ministro, e há, que não diz que vai repor o tempo integral, mas que o deixa no ar. Mas no Orçamento de Estado... Não, Eduardo, mas isso eu disse nesse programa. Não diz, mas deixa no ar. Mas eu não disse nesse programa. Hoje vou concretizar. Hoje vou-te dar uma declaração em que ele confirma que não é ele, é o Orçamento de Estado, aprovado pelo Partido Socialista, que diz, e passo a citar, recuperar o tempo de serviço. E esta foi a discussão em sede do Orçamento de Estado, se tinha ou não. Foi uma discussão de horas. Recuperar o tempo de serviço não é igual a recuperar integralmente o tempo de serviço no tempo em que o sindicato pede. Então porquê que houve uma Há uma diferença fundamental sobre Então porquê isso. que houve uma discussão de horas se o estava ou não na frase? Recuperar tempo de serviço era o Não sei porque eu grupo não parlamentar discuto do semântica. Partido Socialista queria que constasse da Lei do Orçamento de Estado, e por imposição dos parceiros de coligação passou de recuperar tempo de serviço para recuperar o tempo de serviço. Isso é uma discussão semântica. Não me parece, não tinha sido uma semântica. discussão de horas. Recuperar o tempo Não de é assim serviço em tão Lei de Orçamento de semântica. Estado parece-me claramente que ou queremos enganar os professores ou lhes estamos a prometer Quem quer enganar a o recuperar país- integralmente o tempo de serviço. Mas continuo, depois lá irás. Força. Obrigado. E depois eu continuo na mesma linha, e aqui na mesma linha até do líder do meu partido, de que temos que estar se continuarmos neste caminho, poderemos chegar a níveis de histeria que já vemos noutros setores de atividade. E isso parece-me um caminho muito perigoso para o país, ter vários setores e vários sindicatos num nível de histeria que alguns já alcançaram. Terminando, dizer que, por imposição do PSD e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, aquilo que eu exijo ao Governo é o que foi aprovado, que é a lei, que volta às mesas de negociações e que negocie porque esta é a Lei do Orçamento de Estado para 2019, aquela que eu referi há pouco era para a de 2018.
era a Lei do Orçamento de Estado para 2018. Por proposta do PSD, com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, ficou registada, na Lei do Orçamento de Estado, a imposição do Governo de voltar às mesas de negociações com os professores, coisa do sítio do qual os professores nunca saíram, apesar do Governo já ter feito aquele A número... verdade é que se voltou à mesa das negociações, não houve, foi um acordo. O problema é esse. Parece-me que a lei obriga o Governo a chegar a um acordo, e isso já entramos mais numa discussão jurídica do que numa discussão política. Parece-me que a lei obriga mesmo o Governo, durante este ano, a chegar a um acordo com os professores, o que deixa o Governo numa fraca posição negocial, por imposição do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, e como tal, a frase é a mesma. É quem prometeu que compra, quem não prometeu não tem que opinar. Eduardo, passo-te a ti a palavra relativamente a esta questão dos professores. O Governo voltou então à mesa das negociações, não houve acordo e os professores já vieram então dizer que no dia 23 de março haverá uma manifestação nacional. Bem, eu acho que é preciso dizer várias coisas em relação a este assunto. A primeira coisa que é preciso dizer é sobre esta ideia mirabolante que tem servido de base a parte do discurso da oposição, porque a oposição tem dois discursos diferentes. O Governo ou é excessivamente despesista ou é excessivamente austeritário. Esta ideia mirabolante de que quando se falou sobre o fim da austeridade, que se prometeu a terra do leite e do mel. Isto não é verdade. Aliás, o Partido Socialista, desde o primeiro momento, começando até de outra forma, é preciso perceber que austeridade não é a mesma coisa que contenção orçamental. Comecemos por aí. Porque nos últimos tempos tem dado jeito de confundir austeridade com contenção orçamental. E o Partido Socialista... Nós fazemos austeridade, vocês contenção orçamental. Toda a gente exatamente, sabe. exatamente. Percebemos isso. Exatamente. Claro. E vou explicar porquê. Porque, em primeiro lugar, essa estratégia foi assumida pelo Ministro das Finanças da altura, Vítor Gaspar. Em segundo lugar, porque nós estamos a falar num momento em que, internacionalmente, se discutia a ideia da austeridade, sendo que a ideia da austeridade foi proposta por dois economistas, a ideia de que, havendo uma contenção da despesa pública, isso teria um efeito do ponto de vista do aumento do investimento privado. Ou seja, que a diminuição do Estado, do peso do Estado, não é do ponto de vista do controle orçamental. É a diminuição da despesa pública efetiva, ou seja, impedindo o funcionamento normal de serviços públicos. Que isso permitiria que o sistema privado assumisse essa responsabilidade e que pudesse, dessa forma, alavancar o investimento privado e dinamizar a economia. Obviamente que isto é absurdo, não funcionou em lado absolutamente nenhum que se tentou, especialmente nos países mediterrâneos. Para além de que, mesmo do ponto de vista teórico, já havia, obviamente, muitos economistas na altura que se propunham ou que se opunham a esta formulação, mas também já foi provado que os próprios cálculos apresentados por estes economistas estavam errados. E, portanto, há uma diferença fundamental entre o entendimento de que uma coisa é a necessidade de conter a despesa orçamental para lá daquilo que são, obviamente, a capacidade do país. Outra coisa é a ideia de que a forma de diminuir a despesa pública e de alavancar o investimento privado é cortando, efetivamente, na despesa do Estado do ponto de vista da prestação dos seus serviços. Portanto, são coisas distintas. Segundo lugar, podes-te rir, mas tem uma discussão académica que é feita. Mas depois chegamos a este governo, que não é austeritário e que faz um investimento público mais baixo da nossa democracia. Jorge, nós podemos explicar facilmente porque é que nos primeiros anos do governo, nos primeiros 2 anos do governo, nós atingimos os valores de execução do investimento público mais baixos da história. Por uma razão simples, porque o governo anterior se esqueceu de acabar de programar os fundos comunitários para a nova vaga para Portugal 2020 e, portanto, nós tivemos o atraso na preparação do investimento comunitário. Nós podemos dizer, mas Portugal é ou não é capaz de fazer investimento público? Claro que é, mas nós também sabemos que o nosso investimento público nos últimos 20 anos tem sido feito essencialmente através do pagamento da comparticipação nacional dos fundos comunitários. E, portanto, sem o quadro comunitário em pleno funcionamento em Portugal, sem todos os quadros de investimento preparados, era impossível executar o orçamento. E é por isso. Disse que melhor executou fundos na história da nossa democracia. Estás a falar do governo do PS, não estás? Não, estou a falar do governo anterior. Estás a falar da melhor taxa de execução Não, estou a falar do governo pois. anterior. Porque a taxa de crescimento sempre existiu. Não houve nenhuma que tenha recaído.
Mas depois podemos ir mais longe. Podemos ir a que este governo até tem que inventar rankings para dizer que está à frente dos outros a nível comparativo. Mas tem que inventar rankings porquê? Tem que inventar. Então O Miguel Poiares Maduro tem um artigo delicioso sobre o facto. Então explica-me lá. E o Zé Manuel Fernandes também já o disse muito bem. Nós do caminho vamos começar a dizer que Portugal é o país que melhor executa fundos dos países com 10 milhões de habitantes que começam pela letra P. Porque tivemos que inventar um ranking do grupo dos países que recebem um valor relevante que não sei quem, não sei que mais. Como é óbvio. Esse ranking não existe em lugar nenhum. Pois não existe, mas é uma comparação que podes fazer. propagandística do vosso candidato. Jorge, desculpa lá. Eu acho que consegues perceber isto facilmente. Acho que qualquer pessoa com a quarta classe consegue perceber isto. Bem. Não é a mesma coisa executar 98 euros de 100 Consigo euros perfeitamente. ou executar Consigo 98 mil milhões de 100 mil milhões. Não é a mesma coisa. Estamos Por uma completamente de razão acordo. simples, que é, não é só uma questão de Mas enquanto não se tivesse relaciona com o critérios- envelope financeiro. enquanto não É com a tiveres- capacidade de executar Mas tu esse também, investimento Eduardo, tu e de também pôr na conseguirás prática. perceber isto, porque qualquer pessoa com a quarta classe Jorge, consegue fizeste uma percebê-lo. pergunta, eu estou-te a Ó, explicar. Eduardo, e eu posso retorquir ou queres que deixe falar Deixas só? pelo menos acabar a explicação. Força. E, portanto, quando se diz que Portugal é o país que tem melhor taxa de execução dos países que receberam mais de 7 mil milhões de euros, é óbvio que isso foi de é 7,5. significativo. Isso foi de 7,5. Isso foi de 7,5 também conta. Isso foi de 8,5. Isso foi de 9. Acima, Isso não foi é de- abaixo. isso foi de 6,5. Não é abaixo. Isso foi de 5. Ó Jorge, mas se for de 6,5, Se nós ou definirmos se for de os cri- 5, ou se for os abaixo critérios que do não que isso, é existem irrelevante. à nossa boa vontade, obviamente nós vamos conseguir sempre, se eu disser que sou o rapaz mais bonito deste programa, que pesa mais de 100 quilos, obviamente estou a acertar. Percebes? Se nós definirmos os rankings, no momento em que nós percebermos os rankings e nós definirmos os critérios e não houver uma harmonização de critérios internacional para definir esse tipo de rankings, obviamente nós propagandisticamente podemos defender tudo o que queremos. E este governo, a nível de fundos, é isto que faz e só. Vou-vos deixar, vamos terminar por aqui, regressamos já de seguida, voltamos a esta discussão na terceira parte, para já vamos a intervalo, até já. Regressamos ao Desafios Políticos e à questão dos professores. O Governo e professores sentaram-se então à mesa novamente e não chegaram a acordo. Falávamos há pouco, antes de irmos para intervalo, falávamos de austeridade e contenção e dou precisamente a palavra ao Eduardo. Sim, eu queria explicar isso para ir à questão concreta dos professores e que era esse o raciocínio que eu estava a tentar estabelecer. Nós podemos estabelecer rankings para tudo, é verdade. Nós não podemos escolher se somos a favor dos rankings ou contra. Quando nós dizemos que somos o país com a melhor execução de fundos comunitários acima de 7 mil milhões de euros, isto não é um ranking em primeiro lugar. É uma comparação com a execução dos outros países. E é óbvio que se nós disséssemos que éramos o primeiro país com a melhor taxa de execução abaixo dos 7 mil milhões de euros, eu conseguia perceber a razão de crítica, porque obviamente nós estávamos com uma boa execução com um baixo envelope financeiro. Quando nós dizemos que estamos acima da execução dos países que mais recebem, como é óbvio, isso deve ser um motivo de celebração do país. Até podemos dizer que é irrelevante se somos o primeiro ou o segundo ou o terceiro. Mas há uma coisa que nós podemos retirar daí. É que estamos no bom caminho na execução de fundos comunitários. E isso é inegável. E a direita pode querer dizer o que quiser, mas isso é inegável. Da mesma maneira que é inegável que, quando o Governo tomou posse, havia uma série de quadros de investimento que resultavam da negociação do Portugal 2020, portanto, novo quadro comunitário, que não estavam preparados, porque o processo não foi concluído pelo anterior Governo, pelo contrário, estava muito longe da fase de conclusão de preparação, que o Governo se preocupou muito, o Governo anterior se preocupou muito com o fim da execução do CREN e pouco com a preparação do próximo quadro comunitário e que nós tivemos grande dificuldade, aliás, as empresas queixavam-se disso, da dificuldade de acesso a fundos comunitários por causa disso. Então, nós tivemos uma grande dificuldade no início do Governo de execução de investimento público, não porque o Estado não quisesse investir, porque ele estava programado que investisse, mas porque não havia ainda o trabalho preparatório feito e finalizado para que se pudesse dar execução desse investimento. E, portanto, recuperando a discussão que era aquilo que eu estava a dizer, é diferente nós pensarmos que, do ponto de vista de estratégia económica, faz sentido fragilizar o Estado para promover o crescimento económico, coisa que não acontece e não resulta. Outra coisa é dizer que, como eu disse há pouco, que o Governo se prometeu a dar tudo a toda a gente quando
apresentou-se a candidatura nas eleições legislativas. Aliás, o Governo, ou o Partido Socialista, melhor dizendo, não o Governo, o Partido Socialista fez uma coisa que nunca tinha sido feita em Portugal. Apresentou um cenário macroeconómico, explicou exatamente ao que vinha, o que é que queria fazer, quais eram os resultados que aí estavam. Isso é mentira. Dizer que meteu o cenário macroeconómico na gaveta é mentira. Aliás, o Governo, a única coisa que pode ter sido acusado é de, no seu cenário macroeconómico, ter sido pouco ambicioso. Porque a verdade é que os resultados que nós estamos a ter... a estratégia não é a mesma. O resultado que nós estamos a ver é superior, é melhor do que aquilo que o próprio Partido Socialista do que previas, mas com uma estratégia diferente que a que desenhaste. São diferentes. A estratégia não é diferente. A estratégia não é diferente. O que nós podemos dizer é, obviamente, que como um cenário, como qualquer cenário... O investimento público, não era isso que lá estava? Não. Crescimento económico através do investimento público, não. Isso não estava lá? Não. Não estava? O que o Partido Socialista previa, a estratégia que o Partido Socialista previa, era um conjunto de diversos fatores. Em primeiro lugar, o aumento da capacidade de exportação em Portugal, que tem vindo a ser recuperada nos setores que tem vindo a ser recuperada, especialmente nos setores industriais, que é uma inovação em relação àquilo que tinha sido feito no governo anterior, em que nós tínhamos tido um boom das exportações, praticamente todas, por causa do funcionamento da nova refinaria de Sines. Okay? Foi o primeiro... E, portanto, okay. Isso são factos. Só te dizer que foi o primeiro a ter o maior número de exportações que de importações, mas não é importante para a argumentação. Eu posso explicar isso. É muito fácil. Mas é factual, não é? É factual. O governo anterior conseguiu equilibrar a balança comercial portuguesa. Por uma razão muito simples. Porque quebrou de tal forma o consumo privado que as importações diminuíram. O equilíbrio da balança comercial feito no governo anterior não foi feito à custa das exportações, mas feito à custa da quebra das importações. Mas também do aumento das exportações. Não. O aumento das exportações começa a dar-se a partir de metade do governo, que é quando a refinaria de Sines começa a funcionar. Ok? Isto são dados. Não estamos aqui a discutir opinião sobre eles. São dados. A balança comercial equilibra apenas e só com a quebra do consumo privado. E com o aumento das exportações. Apenas e só com a quebra do consumo privado, porque equilibra logo ao fim do primeiro ano. Há uma quebra brutal do consumo privado em Portugal e uma quebra brutal de importação, nomeadamente em matérias-primas para a nossa indústria, e aumenta as exportações a partir do meio do governo, quando a nova refinaria de Sines começa a funcionar. Aquilo que temos assistido desde o início deste governo é uma recuperação fruto da política que se seguiu, e a política do governo assentava em várias coisas. Uma, estimulação no curto prazo do consumo privado, estratégia que foi, aliás, criticada à direita e que tem dado bons resultados. E, em segundo lugar, o aumento das exportações, faltando aqui uma terceira parte, que é mais difícil de implementação, e que eu já disse aqui neste programa, que essa é, acho, a grande falha deste governo durante estes 4 anos, é não ter sido suficientemente ambicioso na definição de novas estratégias para a alavancagem do setor industrial português. Isso tem acontecido com o estabelecimento dos laboratórios colaborativos, por exemplo, e com o aumento, lá está, de interação entre instituições públicas e privadas para a reformulação dos processos produtivos, mas é uma estratégia ainda pouco ambiciosa. E indo aos professores, que é isso que interessa, e é isso que eu estava a tentar falar. E pergunto-te, nessa questão dos professores... O Governo, desde o início, Eduardo, explicou ao que vinha. Sim, pergunto-te, para se aproximar das reivindicações dos dois setores, quer dos professores, quer dos enfermeiros, o Governo terá que aumentar a despesa. Mário Centeno, numa entrevista ao Expresso, disse claramente que não há margem para aumentar e que vai cumprir o déficit para 2019. Exatamente. E o Governo nunca prometeu, em momento nenhum, que ia fazer a reposição no tempo integral. Nós podemos querer discutir semântica, mas há uma coisa que nós sabemos. O Orçamento do Estado prevê, com a sua norma travão, que qualquer medida que preveja o aumento da dotação orçamental em vigor para aquele Orçamento do Estado só é válida para o Orçamento do Estado seguinte. Isso significa que não é possível nós dizermos que o Governo do Partido Socialista e que os partidos que aprovaram o Orçamento do Estado que se propuseram a fazer a reposição integral do tempo, quando o Orçamento do Estado não prevê o pacote financeiro para poder corresponder a essa reivindicação. Aquilo que o Governo do Partido Socialista sempre disse foi: nós não propusemos, nem em eleições, nem a seguir, a reposição do tempo integral. Até porque é preciso dizer uma coisa. O tempo que é reivindicado pelos sindicatos é diferente daquele que era o tempo reivindicado anteriormente. Porque há 2 anos, do tempo em que a carreira já tinha sido congelada, antes do último congelamento, e que, de repente, no meio dessas negociações, foram adicionados pelos sindicatos. Portanto, nós inicialmente estávamos a discutir 7 anos de congelamento.
Agora discutimos passámos a 9. discutir 9 anos e não sei quantos meses. 4 Pronto. meses e 2 E dias 2 de tempo de pronto. serviço. E, portanto, estamos a falar de 2 tempos diferentes. E há uma coisa que as pessoas percebem, que é aquilo que o Governo tem feito de reposição dos direitos que as pessoas tinham conquistado e que foram sendo cortados no período de governação anterior, não é igual a repor todos os congelamentos para todas as carreiras da função pública que tinham sido congelados em momentos anteriores. Portanto, essa é a primeira parte. Só repomos Quando do nós, governo anterior. quando nós No nosso governo anterior, do nosso partido que hoje governa, essa já não. Eduardo, deixa-me dizer há uma coisa com que é clareza preciso que eu não perceber. disse há bocado. Eu não defendo pessoalmente a reposição. Eu sei que não defendes, não mas o PSD, pessoalmente a como o reposição. CDS, tem feito este papel cínico de criticar o Governo por ser desprezista, ao mesmo tempo que dizem que o Governo não faz investimento público, ao mesmo tempo que dizem que estão ao lado dos médicos e dos enfermeiros, ao mesmo tempo que dizem que querem privatizar o Serviço Nacional de Saúde. O PSD e o CDS têm feito este papel absolutamente ridículo, Queres maior clareza de qual foi dizer dito? tudo e o seu Queres maior clareza contrário, de qual sem proporem uma única medida objetiva para a resolução dos problemas do país. Mas os senhores não- Apenas os só senhores para não fazer quiseram chacana governar? política. Os senhores não quiseram governar? Ó Jorge, a pergunta foi-me colocada sobre os professores. Ainda não me deixaram responder sobre os professores. Posso lá chegar? Podes, força. Portanto, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte. O tempo que nós estamos a falar de reposição, o tempo justo de reposição, podemos dizer, obviamente, que era justo que nenhuma carreira nunca tivesse sido congelada. É certo. Mas estamos a falar de condições de justiça em comparação com as outras classes profissionais da administração pública. O tempo que seria justo era os 7 anos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não temos condições objetivas para cumprir isso, nem o Partido Socialista, como eu já expliquei, se propôs nunca a fazer isso. Nem por declarações públicas, nem através da ação política concreta, que é a Lei do Orçamento do Estado. Portanto, aquilo que o Partido Socialista se predispôs a fazer foi tentar arranjar uma solução que permitisse valorizar estes profissionais, sendo certo que não o consegue fazer do ponto de vista da reposição salarial desse tempo. Por uma razão simples que as pessoas conseguem perceber. Condições de justiça, todas as outras classes profissionais também da função pública também foram prejudicadas. 2, tal como no caso dos enfermeiros, não é possível nós fazermos bruscas alterações salariais, e no caso dos professores até com alterações de escalão de carreira automaticamente, sem avaliação, em setores em que temos um grande número de profissionais porque tem um impacto absolutamente brutal do ponto de vista do orçamento. E aquilo que o Partido Socialista sempre disse foi: nós temos uma política de reposição de rendimentos, mas procuraremos sempre fazer isto em consonância com uma estratégia, 1, de crescimento, 2, de cumprimento daquilo que é o Pacto Orçamental e Financeiro, o Tratado Orçamental, com o qual eu discordo, atenção. Mas a verdade é que o Partido Socialista sempre disse isto. E ninguém pode dizer o contrário. Portanto, o Partido Socialista tem tentado cumprir aquilo que fez. Os professores que passaram de uma fase em que discutiam a reposição dos 7 anos para exigir os 9 anos e que, neste momento, se colocaram na posição em que não estão disponíveis para aceitar qualquer outra condição que não seja a reposição do tempo integral, são aqueles que não querem fazer negociação. O Partido Socialista predispôs-se a fazer isto de diversas formas. A fazer uma compensação parcial e em repor o resto, por exemplo, com o desconto de anos para o serviço de reforma. Como também acontece em fazer na isto de forma faseada. Agora, nós não podemos dizer, eu defendo, obviamente, Faseada, os professores estão mais que disponíveis. a justa, até ao momento na mesa de negociação ainda não o puseram. Sempre tiveram. Eles dizem, Só que, o estão. eles dizem que só não abdicam do tempo, que a discussão é o como e o quando. E em que prazo. Mas por isso é que eu fiz a distinção entre duas discussões. Uma, qual é o tempo justo de reivindicação e 2, qual é a forma de resolver essa questão. Certo, mas a forma, há sempre forma de entendimento. E, No portanto, prazo é que eu acho que não. E o Estado já explicou que não há possibilidade de fazer reposição dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Isso não é possível do ponto de vista Nem orçamental. justo. Nem justo, como eu já disse também há bocado e expliquei o porquê. E, portanto, Não se podem criar ilusões nas pessoas. não sendo possível fazer isso, eu acho que é justo que o Estado, que o Governo, e está disposto a fazer isso, que possa reconhecer a classe profissional dos professores e as perdas que tiveram durante estes anos. Não é possível fazê-lo da forma que os professores têm querido fazer. E, portanto, eu acho que é importante que ambas as partes se sentem à mesa, mas seja para negociar. Aquilo que não pode acontecer é as partes sentarem-se irredutíveis na sua posição e não estão dispostas a ceder. O Governo já fez várias cedências ao longo desta discussão. Nós ainda não ouvimos, da parte dos sindicatos, desde o primeiro momento, alguma cedência nas suas reivindicações. E, portanto, enquanto assim for,
Enquanto assim for, de facto, não há processo negocial em curso. E acho que esta é a posição que qualquer pessoa na sociedade portuguesa consegue perceber. Muito bem. Eu só acho piada a este discurso e eu concordo com o discurso do Eduardo. Gostava de ter visto este discurso dos 4 anos anteriores a este governo, que todas as reivindicações eram justas, todas as greves eram justas, todas as manifestações eram leais. Há uma diferença fundamental entre este governo e o anterior e as manifestações. E as manifestações são feitas agora e as manifestações são feitas no governo anterior. É que antigamente nós estávamos a discutir qual era a dimensão da talhada que os professores, que os enfermeiros e que todos os profissionais iam levar. E hoje em dia estamos a falar da dimensão da reposição que eles estão a levar. Era tudo justo. E, portanto, quando estamos a falar da reposição e da valorização, da dimensão da valorização, não estamos a falar da mesma coisa. A diferença era o timing. Querer comparar as duas coisas é absurdo. Não, o absurdo é essas posições. É que quando o governo é nosso, há muito bem que as reivindicações têm que sentar. Não estamos a falar de cortes, estamos a falar de reposição, valorização, valorização. Muitas manifestações. Não estamos a falar de cortes, estamos a falar de valorização. Estamos a discutir a dimensão da valorização. Não estamos a falar a dimensão do corte que as pessoas iam levar. Não estamos a discutir a dimensão do corte que as pessoas iam levar. Teria sempre que acontecer pelo memorando da Troika que o teu partido assinou. Desculpa lá, mas o Eduardo Catroga não estava lá a negociar por parte do PSD? Não foi ele que saiu da reunião a dizer que felizmente o PSD estava lá para negociar e para assumir aquele memorando? Não foi o governo do PSD, não foi o governo do PSD que reviu diversas vezes o memorando da Troika? Foi ou não foi? Foi por causa do Eduardo da Troika que foi ou não foi? Foi ou não foi o Ministro das Finanças do PSD que disse que ia além da Troika? Culpa de quem? Desculpa lá. Culpa de quem? Da crise financeira internacional. Ok, muito da bem. crise financeira É uma internacional. resposta excelente. Do sistema financeiro capitalista que tu defendes. Voltamos Uma resposta ao excelente. tema da É uma resposta educação. Felizmente o sistema de Voltamos ao justiça tema da dar-nos a educação resposta e vamos sobre ouvir O sistema de justiça não vamos faz ouvir o avaliação da Zeca. economia internacional. Vamos agora Não ouvir faz o avaliação da Zeca. economia Zeca. internacional. Mostra-nos porque é que isto Zeca, aconteceu. depois de o Eduardo e do Jorge já terem aqui introduzido o tema da Troika, voltamos à educação e volto contigo. Falta-nos ouvir-te a ti relativamente a esta questão dos professores e do governo. Bem, relativamente a isto, há aqui duas questões que são importantes de notar. A primeira é os professores, quando assinaram o contrato, e nestas coisas sou muito legalista, e os professores, quando assinaram o contrato de trabalho, previam e fizeram a vida com base numa certa expectativa de progressão de carreira da sua vida. Podemos discutir o contrato que foi assinado, a nível da despesa pública, a nível até da própria contratualização, ou seja, se as carreiras sobem ou não demasiado rápido, e o que é que isso implica para a própria sustentabilidade do Estado. Podemos discutir, mas não é essa a discussão que importa, porque já estão as duas partes já assinadas. Portanto, agora é encontrar a maneira de encontrar a justa ou a medida mais justa de que se possa repor essas expectativas. E há aqui uma coisa que eu também noto e que me parece preocupante, que é, em todos estes casos do governo socialista, nunca o António Costa e os seus associados tiveram a capacidade de gerir bem as expectativas do seu público. Foi assim no caso dos enfermeiros, é assim no caso dos professores, é assim em N casos que nos foram pintando a moldura destes últimos 4 anos. E esta gestão de expectativas, esta gestão de governação, é um aspecto interessante e um aspecto esse que eu espero conseguir levar para o debate que vai ser em outubro de 2019, que é um governo que não consegue transmitir ao seu país aquilo que exatamente se passa, é um governo que é inapto a conduzir os desígnios do mesmo. A única razão porque há uma coisa... têm expectativas é porque não estão a discutir os seus planos. Eduardo, eu deixei de falar, não te interrompi e deixa-me só terminar. E depois já entramos em diálogo aberto. Porque há uma grande diferença, e o Eduardo fez questão de achalutar há um bocado entre o governo socialista e o governo do CDS-PSD. É o facto de que, ao menos, o governo olhava nos olhos e encarava os problemas olhos nos olhos e com a coragem política e com a honestidade que nós devemos, enquanto políticos, aos nossos eleitores e aos nossos cidadãos. Coisa que este governo não faz. Este governo mascara-se em manobras e contramanobras, de modo a mascarar os problemas, de modo a que não se consigam perceber exatamente aquilo que está em discussão, e de que as desculpas é sempre do sistema financeiro e não é do déficit 14% do José Sócrates. As culpas é sempre do governo anterior e nunca da má execução do governo atual. As culpas é sempre de outro. Se o Jorge dizia que tem 100 quilos, o António Costa há de ter 200, porque a barriga dele é muito maior, porque ele empurra todos os problemas com a barriga. E isto é o que tem passado ultimamente. E o mais preocupante aqui não é a discussão
do congelamento das carreiras, disso tudo. O mais preocupante para mim, do ponto de vista político, é esta gestão de expectativas. Porque o congelamento das carreiras, como é óbvio, é mais que justo que os professores, que as suas carreiras lhes sejam descongeladas. É essa a expectativa de quando uma pessoa assina um contrato de trabalho. Assina um contrato de trabalho mediante um salário que vai receber, mediante uma progressão que vai obter. Faltavas tu no governo anterior para dizer isso às pessoas. Não, lá está. Era a última Zeca, ressalva que eu ia desculpa lá. fazer. O que se passou no governo anterior foi uma governação em condições anormais. Nós estávamos adstritos a um programa, a um memorando da Troika. Isso não é verdade. Não havia uma margem de manobra muito maior, a não ser reduzir a despesa pública. Então as renegociações que fizeram do memorando era não eram estancar flexibilidade hemorragias, suficiente? porque o Estado sangrava por todos os lados. E era preciso estancar hemorragias ali, estancar hemorragias acolá, para que nós não nos veiéssemos em sangue e acabássemos por colapsar. E se hoje em dia podemos debater a questão do descongelamento das carreiras, é porque anteriormente houve pessoas com coragem política de estancar a hemorragia e não deixar que o nosso Portugal se esvaísse completamente em sangue, acabando por colapsar. E se hoje em dia os indicadores afirmam-nos como estando melhores, os índices de confiança são maiores, é porque anteriormente houve o trabalho sujo feito por uns e por outros. E há uma coisa que é certa, é que nesse trabalho sujo, nesse trabalho difícil, no trabalho em que é necessária a coragem política, da gestão de expectativas reais, de olhar olhos nos olhos dos portugueses, não vimos lá o Partido Socialista. Vimos artimanhas, vimos enganhos, vimos tudo e mais alguma coisa, mas não vimos nunca essa honestidade e essa verdade que os eleitores e os cidadãos têm por direito, isso sim por direito, ao poder político. O Governo volta também à mesa das negociações em março com os enfermeiros. Jorge, pergunto-te se com os professores já percebemos que não haverá aqui uma margem para negociações ou acordo. O que é que podemos esperar também deste regresso às negociações com os enfermeiros? Bem, primeiro deixem-me começar por as declarações da Ministra, que diz que nunca saiu da mesa das negociações. Acho que todos reparamos que saiu e que voltou com muita pressão, e alguma pressão até, não sei se não demais, Foi também este do Governo Presidente da pressionado República. a voltar à mesa com os professores e com os enfermeiros? É isso. Eu acho que sim, acho que houve uma pressão mediática grande e houve alguma pressão, não sei se não superior àquilo que são os seus poderes, do Presidente da República, com o cobro que deu tanto à greve de fome do líder de um dos sindicatos, como com algumas declarações que preferiu, se não houve aqui alguma extrapolação dos poderes presidenciais do Presidente da República. O que eu acho sobre as duas é muito semelhante. Vamos lá ver. Por princípio, por aquilo em que eu acredito, obviamente os cortes não podem ser repostos na totalidade, por uma coisa muito simples, porque nenhum governo conseguirá fazer isso aos trabalhadores do setor privado. E se nós entendemos a sociedade como um todo, e os nossos partidos, e nenhum dos nossos que aqui representamos, ou as juventudes partidárias que aqui representamos, se assumem como partidos fraturantes da sociedade e que querem representar toda a sociedade como um todo e não apenas um segmento da sociedade, e se assim o é, o Eduardo mexe ali com a cabeça, parece que o Partido Socialista quer representar só uma parte da sociedade. É um novo Partido Socialista que eu desconhecia. Não é um novo Partido Socialista, mas eu posso falar sobre isso. Que querem representar toda a sociedade. Parece-me que nunca nenhum governo conseguirá restituir todos aqueles que não trabalham no setor público, todos os cortes e tudo aquilo que sofreram durante os anos da crise, dos anos da Troika, durante os anos em que tivemos os cortes de 2011, de 2009 a 2015. E por isso parece-me que seria injusto repor aos funcionários públicos quando não temos qualquer maneira de o fazer com os trabalhadores do setor privado, para os empresários que perderam tudo, para com os profissionais liberais que ficaram desamparados, e como tal parece-me injusto. A questão é, o que o Zeca colocava muito bem, é da gestão das expectativas.
Nos últimos 2 anos isso não tem acontecido, mas os primeiros 2 anos deste governo foi de anúncios propagandísticos de que a austeridade acabou, a austeridade isto, a austeridade aquilo, e agora o Eduardo que há bocado não queria entrar na questão semântica do se não, poderá rebater com outra questão semântica, mas será sempre isso. As pessoas, não sei se o governo queria dizer exatamente que acabou a austeridade ou que vamos ter um controle orçamental, mas a ideia é que tínhamos passado de um governo dos maus para o governo dos bons. Do governo daqueles o governo daqueles que queriam tirar para o governo daqueles que iam dar. Do governo daqueles que queriam fazer os pobres mais pobres. Como se isto fosse possível. Como se alguém quisesse fazer política e alguém decidisse participar na vida em comunidade para dizer, eu hoje acordei mal disposto, o meu objetivo é fazer com que os pobres fiquem mais pobres, os ricos fiquem mais ricos e aumentar os impostos a toda a classe mais baixa para eles terem menos dinheiro no fim do mês. E este é o discurso que aqueles que hoje protagonizam a solução governativa, e eu gosto mais de falar de solução governativa do que de governo, porque realmente a solução governativa é que dá legitimidade a este governo, tanto política como formal. A solução governativa foi esse o discurso que fez ao longo dos anos. Qualquer pessoa de bem, ouvindo este discurso, acabou, está tudo bem, os maus foram embora, então restituam-me ao ponto em que eu estava antes dos maus chegarem. E é nisso que o governo mais falhou e por isso está a ter a contestação social que está a ter, dos professores, dos enfermeiros e de tantas classes profissionais, porque gerou expectativas da ida embora dos maus e afinal não aconteceu. Eduardo, queres responder ao Jorge? Quero responder porque de facto há aqui um conjunto de coisas um conjunto de considerações absolutamente absurdo. Em primeiro lugar é dizer que dizer que o governo anterior esteve preso ao memorando da Troika, quando fizeram, se não estou em erro, 9 renegociações do memorando da Troika, todas elas para ir, como dizia o Vítor Gaspar, além da Troika, me parece que falar disso, amigos, estavam a reclamar, que eu os interrompi, eu calei-me, deixem-me falar, explicar isto. Explicar que dizer que não havia flexibilidade nesta altura é, em primeiro lugar, factualmente mentira. Factualmente mentira, porque senão o Governo não tinha tido possibilidade de renegociar o memorando da Troika. Também não tinha tido possibilidade de adotar medidas que estavam para lá daquilo que estava negociado no memorando da Troika. Por exemplo, os cortes que foram feitos na educação e no ensino superior, que não estavam previstos no memorando da Troika e que foram efetuados pelo Governo anterior. Em segundo lugar, não estamos a falar de semântica quando estamos a falar de contenção orçamental versus austeridade. E não estamos a falar porque são conceitos de economia, são conceitos académicos. E, portanto, nós quando falamos de austeridade, falamos de ou cortes de despesa pública, ou aumentos de impostos, ou combinação dos dois, que foram propostos recentemente por vários economistas no pico da crise, em resposta àquilo que tinha sido a crise financeira internacional. Repare-se que, por muito que eu discorde de muita coisa que o José Sócrates fez do ponto de vista da reação à crise, a verdade é que os economistas não estavam a trabalhar sobre o aumento do déficit público português. Estavam a trabalhar sobre aquilo que era a resposta da zona euro, dos países da zona euro, à crise financeira internacional que vinha dos Estados Unidos e tinha afetado a economia europeia. E, portanto, nós, por muito que possamos querer dizer que só há responsabilidades do Governo Nacional na crise financeira portuguesa e que não há responsabilidades internacionais, ou que por muito que queremos dizer que contenção orçamental e austeridade são a mesma coisa, isso é objetivamente falso. E não sou eu que o digo, não é uma interpretação política. É uma interpretação científica. Científica, neste caso, no domínio das ciências sociais, das ciências económicas. Em segundo lugar, o Governo está a ter este problema exatamente porque as pessoas têm expectativas, quando antes não as tinham. É preciso recordar que o PSD e o CDS, quando se propuseram estas eleições, estavam a falar de começar a fazer reposição de orçamento, de rendimentos, como o PS se propôs, em 2020. Até 2019. 2019. Até 2019. 2019 é o ano do faseadamente até 2019. E acabar a conclusão em 2020. Execução em 2020. Até. Pronto. Até o orçamento de 2019. Vocês ainda não recusaram muitos professores e estamos em 2019, vai ser para quando? Desculpa.
desculpa lá, mas dentro daquilo que foi a estratégia que o PS definiu, dentro daquilo que o PS se comprometeu no seu programa eleitoral, não estava a reposição integral do tempo dos professores. Voltamos a dizer isto. O PS, em momento nenhum, nem no seu programa eleitoral, nem no programa do Governo, nem em declarações públicas, nem no Orçamento de Estado, em momento nenhum se comprometeu com isso. O PS tem cumprido os acordos com os quais se propôs. Não há um único setor profissional que possa dizer que o PS não cumpriu aquilo que estava a ser, com o qual se tinha comprometido no início do governo. Pelo contrário. E aí, fazendo esse elogio também aos partidos que ajudaram a manter a estabilidade governativa. Mas como é que se explicam deste também governo. tantas greves, Eduardo? Explicam-se de formas diferentes. Não podemos explicar da mesma forma. Eu consigo perceber, obviamente, que os professores queiram a reposição do tempo integral. Eu percebo isso. Eu não posso é concordar com a artimanha política de juntar os 2 anos que tinham sido congelados em momento anterior. E, portanto, eu consigo perceber. Eduardo, pergunta genuína. Porquê é que tu achas justo os 7 e os outros 2 não? Por uma razão simples. Porque a estratégia política que se fez foi a reposição dos rendimentos e, portanto, de voltar a valorizar aquilo que se tinha perdido nos últimos anos. Eu consigo perceber que é justo que todas as carreiras da administração pública tenham valorização salarial e que sejam repostos aquilo que foi os congelamentos em momentos anteriores. Mas não é possível fazer isso tudo ao mesmo tempo. E, portanto, a estratégia assumida pelo governo... governo os 9 anos não é... Não, eu acho justo tudo. Se quisermos falar do que eu acho justo, olha, acho justo que 8% das pessoas no mundo não tenham 50% da riqueza, acho justo que o sistema de mercado possa funcionar sem permitir concentração de riqueza, acho justo que o Estado possa ter mais impostos, acho justo muita coisa. Mas há algum critério objetivo? Eu acho justo, eu acho muita coisa. Algum critério objetivo? O critério objetivo foi valorizar aquilo que se tinha perdido. Foram 9 anos. 2 meses e 4 dias. Mas nós estamos a falar desde o momento da crise financeira internacional, nós estamos a falar para sempre. Nós não vamos comparar aquilo que foram efeitos de perda desde os efeitos de 2009 até 2015 e os efeitos de um corte em 2005. Deixa-me só clarificar. Portanto, também temos que falar sobre a estagnação em 2015. Se o governo for do PS, não é para repor. Se o governo for do PSD, não tem nada a ver com o governo do PS PS ou do PSD. Tem a ver com a crise financeira pela qual nós atravessamos. Se os cortes foram feitos em governos do Partido Socialista, não se repõe. Se foi num governo do PSD, repõe-se. A alteração objetiva... É só para perceber o teu critério. Sei o que é justo. Eu estou a explicar qual é o critério. Então, força. Ainda não percebi qual é. O critério objetivo é a perda que se teve, do ponto de vista dos direitos laborais, dos funcionários da administração pública, durante o período da crise financeira internacional. Portanto, de 2009 até 2015. Ou 2013. Pronto. E, portanto, nesse período... Porque não foi 2013, mas pronto. Nesse período, nós tivemos uma série de classes profissionais que foram afetadas da mesma forma. E, portanto, nós não estamos a falar daquilo que era, e podemos ter essa discussão sobre quais foram os efeitos desde 2000 na economia nacional. Não, quais foram os efeitos desde 2000 na entrada no euro, na economia nacional, o que é que isso representou de perda do poder económico do país, o que é que isso representou do ponto de vista do déficit público e do investimento público, o que é que isso representou sobre a necessidade de medidas de contenção orçamental. Podemos ter isso tudo e estou disponível para essa discussão. Mas não é essa discussão que nós estamos a ter aqui. Nós estamos a discutir o que é que o PS propôs e qual foi a estratégia do PS. E a estratégia do PS foi um conjunto de coisas, como eu disse há bocado. Estímulo do consumo privado, do consumo interno, em primeiro lugar. Em segundo lugar, preparar o país para aumentar as suas exportações, e isso tem-se verificado, são o que os dados nos dizem. E, em terceiro lugar, apostar na reconfiguração do tecido produtivo português, que é uma estratégia de mais de longo prazo. E isso tem acontecido, sendo, como já disse, a única coisa que critico era não termos sido tão ambiciosos na última parte. Posto isto, nós não conseguimos recuperar aquilo que tinha sido os cortes sobre os funcionários públicos todos desde 1975. Isso não é possível. E, portanto, o que se fez foi, no momento em que todos foram afetados por igual, repor esses rendimentos. Pronto. O PS não se comprometeu com a reposição do tempo integral. Em momento nenhum. Deve estar, como esteve disponível noutras matérias da governação, em ir além do seu programa eleitoral. Mas o PS sempre disse isto. Nós temos um cenário para o qual nos preparamos e não vamos abdicar do cumprimento das nossas metas. Nomeadamente, das metas, 1, déficit zero, 2, crescimento da economia portuguesa. E cumprimento do Tratado Orçamental. E o PS fez isso tudo.
foi capaz de completar a saída de Portugal do procedimento de déficits excessivos, foi capaz de chegar ao déficit zero, que até poderá ser superávit no fim de 2019, foi capaz de repor os rendimentos e de cumprir isso tudo. Agora, há razões distintas para estas diferentes reivindicações. Por exemplo, no caso dos professores, é perceptível, como em qualquer classe profissional, não estou a dizer que os professores não há justiça nas suas reivindicações. Claro que há, só que é preciso perceber o caminho que há entre a justiça das suas reivindicações e as possibilidades do país, e se é possível encontrar um meio termo. E volto a frisar, nós estamos a falar da dimensão da reposição, não estamos a falar da dimensão do corte. São coisas diferentes. Em segundo lugar, há um mundo de diferença em relação às reivindicações dos enfermeiros. Porque eu recordo-me bem daquilo que aconteceu no período pré-eleitoral das últimas eleições legislativas. Recordo-me bem do que foi no último mês de governação o governo de Passos Coelho de propor um acordo para a valorização salarial aos enfermeiros depois de 4 anos de corte. Depois da quantidade de enfermeiros, e nós sabemos disso, que saíram de Portugal. Lembro-me bem de, depois de ter feito este número, o seu parque programa, não é? Aqueles bullet points, como eu já disse no último programa. Aqueles bullet points é que se propunham chamar programa de governo, de não prever aquele acordo que tinham feito com os enfermeiros, com os sindicatos de enfermeiros. Não previu nem no seu programa de governo, nem no seu programa eleitoral, nem no programa de governo durante o governo das 2 semanas. E, portanto, aquilo que nós estamos a discutir agora é porque é que é justo que depois do governo do Partido Socialista ter valorizado o salário base, para além de ter reposto as 35 horas, para além do fim de todos os outros cortes iguais às outras classes da administração pública, nomeadamente sobre taxa do IRS, etc., de se ter reposto, e depois de se ter valorizado o salário base dos enfermeiros de 1.000 euros para 1.200 euros, porquê é que os enfermeiros agora pedem 1.600 euros de salário base? Qualquer pessoa com 2 dedos de testa consegue perceber que isto é incomportável. Neste momento, é incomportável que nós tenhamos classes da administração pública a receber de salário base, início de carreira, 1.600 euros. Muito menos se compreenderia, em condições de justiça, que depois de já se ter dado um aumento do salário base de 20%, que se esteja a exigir que se aumente mais 40%. O que os enfermeiros pedem nesta fase é uma valorização de 60% do seu salário base num período de 4 anos. Há alguma classe da administração pública que tenha esta valorização salarial? É óbvio que não. E as pessoas conseguem perceber isto. Agora, há uma razão que se explica para isto acontecer. E nós conseguimos ver isto, temos visto isto nos jornais. Chama-se Ana Rita Cavaco. E conseguimos perceber que interesses é que ela serve. Acho que já todos perceberam. Quais são? Acho que tu sabes responder a isso. Fantástico a tirá-los para o ar. A concretizá-los é que nunca és. É fácil perceber, desculpa lá. Mas sabemos ou não sabemos que a Ana Rita Cavaco montou esta estratégia quando nos aproximamos deste momento de legislativas? Foi a Ana Rita Cavaco. Quantos é que nós tivemos no governo anterior assim? Foi a Ana Rita Cavaco. Sabes quantas manifestações eu tive na campanha das últimas legislativas? Foi a Ana Rita Cavaco que pediu os 1.200 euros de salário base? Não, foi o governo do António Costa que o propôs. Foi a Ana Rita Cavaco que propôs... Desculpa lá. Durante o governo de Passos Coelho, em que os enfermeiros foram das classes profissionais da administração pública mais atacadas, pois já a bastonária mais líder do sindicato. Pois é, mas nós conseguimos ver nas conversas que são públicas. Sim. Ou vamos ignorar o que tem vindo a público nos jornais? A dizer que apoia. A dizer que apoia. Dos médicos já a dizer que apoia. Não ouvi. A dizer que apoia. Mas tu não concretizaste qual é a agenda. Inocentes. Não somos inocentes, não queres fazer de mim santinho. Mas não concretizaste a agenda. Também aqui do papel como é da habitual. bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Falamos disso também aqui algumas vezes. Qual seria também aqui o papel da bastonária da Ordem dos Enfermeiros? Aqui falando também um pouco naquilo que será então o regresso às negociações com os enfermeiros, depois de termos abordado a questão do regresso às negociações com os professores e que de facto não houve aqui um acordo. As expectativas para os enfermeiros também serão mantidas até março, que é quando então o Governo volta às negociações. Agora, e para terminarmos este programa, peço-vos uma nota muito breve sobre o destino dos donativos de Pedrógão Grande. Começo por ti, Zeca. Relativamente a isso vem no seguimento de uma peça jornalística de investigação que há muito também já se especulava e já se falava do... Há muito que abordava-se a questão. Abordava-se, mas só que acho que creio que foi a Ana Leal que andou a investigar. Assim, sobre isso,
dizer que relativamente a Pedrógão, Portugal assistiu a uma coisa bastante interessante, que foi um movimento de caridade privada que é de salutar e é bom e deve ser estimulado. E é bom também ver que os portugueses conseguem ainda unir por causas e pelo sentimento de proximidade e de cidadania que nos une a todos. Depois temos a questão de que os donativos são encontrados no armazém da Câmara Municipal, nos armazéns da Câmara Municipal, e que alegadamente são distribuídos entre amigos e familiares dos autarcas da Câmara Municipal. Eu quanto a isto, só tenho a dizer uma coisa: isso é um mau exercício político. Eu creio que isto nem sequer está no plano partidário, é só um mau exercício político. E aliás, eu não tenho a certeza qual é o enquadramento penal desta situação, nem sei se há. Presumo que sim, em virtude deve ser uma doação para... Mas tu que és mais jurista que eu... Sim, São passamos ao mais 10 Jorge. cadeiras juristas que tu és. Saberás mais que eu. Estamos a fechar, quero-te ouvir a ti, Jorge, e ao Eduardo, para fecharmos o programa. Enquadramento penal lá, mas deixem-me só pegar na parte mais política, que Rapidamente. interessa-me mais, o mais rápido possível, que é, em primeiro lugar, dizer que eu concordo com o Zeca com a mobilização nacional para o caso. Tenho medo é que tenha sido a última vez. Com todas estas notícias que aqui temos, o povo português que é tão mobilizado para estas causas, como vimos com Timor, como vimos com Pedrógão, como vimos em tantas outras, nos segundos incêndios nos de Braga já não vimos, porque os boatos já corriam e porque as coisas já aconteciam, e tenho medo que este mau exemplo do Estado não ser pessoa de bem, como está a acontecer neste caso, cause problemas. Em segundo lugar, dizer que confesso que não faço ideia dos meandros internos do meu partido naquele distrito, e por isso não sei por que motivo é que aquele senhor não foi o candidato do PSD, que era presidente de Câmara do PSD, pelo PSD até às últimas autárquicas, e foi o candidato do Partido Socialista nas últimas. Mas se foi por decisão da órgão competente, como aconteceu em 2005 no meu partido, quando decidimos perder algumas câmaras, ou correr o risco de perder algumas câmaras para não candidatar Isaltinos Moraes e Bernardo Dias Loureiros, dar os parabéns pela decisão. Eu prefiro perder algumas câmaras do que ter companheiros meus como os que citei a presidente delas, e foi uma grande decisão do Luís Marques Mendes em 2005. Estamos a fechar, Só para terminar, dizer que eu não corro aqui a um risco. Eu poderia correr o risco que o Partido Socialista corre muitas vezes de pegar em exemplos abstratos, como pegou durante as últimas autárquicas, no caso do André Ventura, para dizer que todos os candidatos, porque o PSD hoje estava a tornar um partido de extrema-direita. Pegou no caso de uma coluna de opinião de uma pessoa do CDS-PP para dizer que o CDS-PP estava a fazer um caminho de direita. Eu não pego no caso de um autarca do Partido Socialista para dizer que todos os autarcas do Partido Socialista são corruptos. Eduardo, fecho contigo muito rapidamente, tens meio minuto. Bem, meio minuto é difícil, mas eu só quero dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que, tendo em conta o conjundo de casos, acho que é preciso lançar uma investigação profunda sobre o que tem acontecido em relação a isto, é preciso tirar relações daí, relações judiciais, se assim for o caso, e relações políticas. Acho que o Partido Socialista, honestamente, nunca é bom conselho ir cooptar autarcas do PSD, portanto, eu acho que, neste caso especialmente, se pode perfeitamente retirar a confiança política se verificar que, de facto, o comportamento do Presidente da Câmara não tem sido mais correto. Muito bem. Quero agradecer aos três a presença em mais um Desafios Políticos. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Quanto a nós, ficamos por aqui. Mais um Desafios Políticos. Já sabe, voltamos a marcar encontro na próxima semana, quarta-feira às 22 horas, aqui na RTV.